Olá, queridos amigos, e bem-vindos ao Patas e Histórias, o canal que traz as narrativas mais emocionantes do mundo animal. Hoje preparem-se para uma história que vai mexer profundamente com seus corações. Uma menina de apenas 6 anos está prestes a descobrir o segredo mais chocante sobre um cavalo selvagem condenado à morte. O que ela encontra vai transformar seu destino e o de sua família. Esta é uma história real que ocorreu nas montanhas de Minas Gerais, onde um empresário rico ordenou o sacrifício de um cavalo crioulo selvagem, mas uma criança descobriu algo que mudaria tudo. Sejam bem-vindos ao mundo das conexões impossíveis, onde corações infantis conseguem enxergar mistérios que adultos jamais descobririam. Esta é a extraordinária jornada de Raio e Natália. Se você acredita no poder do amor que transcende barreiras, inscreva-se agora no Patas e Histórias. Ative o sininho e prepare-se para momentos que vão fazer você repensar o significado de sabedoria infantil. Hoje você vai testemunhar como uma criança de 6 anos conseguiu revelar um segredo familiar guardado há 50 anos. Uma descoberta que salvou não apenas um cavalo, mas uma linhagem inteira. Aviso que esta história começa com um ato de crueldade implacável, mas prometo que o desenrolar dos acontecimentos vai restaurar sua fé na magia que ainda existe no mundo. Se você já passou pela experiência de perder alguém querido, esta história vai mostrar que o amor verdadeiro encontra formas de retornar quando mais precisamos dele. Esta é a história de uma égua com inteligência extraordinária, um segredo familiar escondido nas montanhas e uma menina que se recusou a aceitar a morte de um cavalo que guardava um mistério. Aperte o cinto e prepare seu coração para uma jornada única. Esta é uma narrativa que você jamais esquecerá, aqui no seu canal Patas e Histórias, onde milagres acontecem quando humanos e animais se conectam. Era uma das manhãs mais frias já registradas em Minas Gerais, quando uma carreta empoeirada adentrou a fazenda serraria. As nuvens baixas criavam um véu cinzento sobre as montanhas, prenunciando a tempestade que estava por vir. O som grave do motor ecoou pelo pátio principal, fazendo os demais cavalos do Raras se agitarem nervosamente em suas cocheiras. Trabalhadores saíam correndo para ver o que acontecia, curiosos com aquele barulho incomum. Da janela do imenso casarão colonial, Henrique observava a movimentação. Suas mãos atrás das costas denotavam sua postura elegante, mas seus olhos mostravam a impaciência característica de quem está acostumado a ser obedecido imediatamente. Natália, sua filha de 6 anos, espiava pela fresta da porta do escritório. Seus longos cabelos ruivos caíam sobre um rosto infantil marcado por sardas e olhos castanhos brilhantes de curiosidade insaciável. Dentro da carreta, um relincho selvagem, rebelde, Os trabalhadores recuaram instintivamente quando as portas da carreta se abriram. De dentro, emergiu uma fera negra, músculos tensos sob a pelagem reluzente, narinas dilatadas e olhos relampejando fúria enquanto avaliava o novo ambiente. Era um garanhão crioulo totalmente negro, alto e imponente. Sua postura real contrastava com a selvageria em seus movimentos. Em seu pescoço, uma pequena marca de nascença em forma de flor despontava discreta na pelagem escura. Este é Raio. Foi capturado. Henrique desceu as escadas do casarão com passos firmes. Seu terno caríssimo estava impecável e sua barba bem aparada enquadrava um rosto que exalava poder e autoridade. Ele examinava o animal com um olhar calculista de investidor. "Quanto tempo para domesticá-lo?" perguntou, dirigindo-se a João, seu domador de confiança, um homem rude de mais de 20 anos de experiência com cavalos bravios. João franziu o senho, observando atentamente os movimentos do animal. "Cavalos assim precisam de meses de trabalho." João hesitou. "Tem algo nele que eu nunca vi antes. Uma inteligência diferente. Pode ser difícil, talvez até impossível." Henrique examinou mais uma vez a criatura magnífica à sua frente. Na sua visão empresarial, aquele poderia ser um investimento milionário. Um cavalo raro, possivelmente de uma linhagem pura antiga, valeria uma fortuna se domado. 2 meses, insistiu Henrique friamente. "Quero vê-lo treinado e pronto para shows em 2 meses. Se não conseguir, saberá que destino lhe aguarda." Sua voz tinha um tom sinistro que fez os trabalhadores se entreolharem nervosamente.
Natália, ainda espiando pela porta, viu algo que os adultos não notaram. Quando Raio olhou para sua direção, o cavalo selvagem parou seus movimentos erráticos por uma fração de segundo, estudando a criança com intensidade. Havia algo naqueles olhos negros e brilhantes que pareceu despertar algo adormecido na memória da menina. Era como se ela o conhecesse, como se já tivesse visto aquela mesma expressão em outro lugar, em outro tempo. Raio foi conduzido para um cercado separado dos demais cavalos. Sua presença agitava os animais domesticados, como se eles sentissem o desafio vivo, a ordem estabelecida que aquela criatura representava. Feche a porta do escritório, Henrique ordenou secamente a Natália. Este animal é perigoso demais para crianças fazerem besteira. Você vai ficar longe dele, entendeu? Natália assentiu rapidamente, mas seus olhos permaneceram fixos no cavalo. Algo profundo dentro dela se recusava a aceitar que aquele animal era apenas selvagem e perigoso. Havia uma história não contada naqueles olhos negros. Naquela noite, enquanto o vento frio sacudia as janelas do casarão, Natália ficou acordada, pensando no cavalo. Ela se lembrava das histórias que sua avó costumava contar sobre cavalos mágicos que protegiam famílias antigas. Sua avó havia desaparecido misteriosamente há 50 anos, durante uma tempestade igual a que se aproximava. O corpo nunca foi encontrado, e sua ausência deixou um vazio que ainda ecoava nos corredores do casarão. Mas algo na chegada de Raio despertou na menina uma sensação estranha de conexão, de reconhecimento. Era como se, de alguma forma inexplicável, sua avó estivesse tentando enviar uma mensagem através daquele cavalo selvagem. A tempestade que se aproximava carregava consigo mais do que chuva e vento, carregava segredos que haviam sido enterrados com o tempo, mistérios que uma criança de 6 anos estava destinada a desvendar. Os primeiros raios do sol iluminavam a fazenda Serraria quando João iniciou o treinamento de Raio. O ar estava carregado de tensão, enquanto homens experientes com cavalos selvagens se preparavam para dominar aquela fera. Raio observava cada movimento ao seu redor com uma inteligência perturbadora. Suas orelhas se moviam captando cada som, seus músculos tensos, prontos para explodir em movimento a qualquer instante. João aproximou-se lentamente com a corda de treino. Seus movimentos eram cuidadosos, calculados, mas Raio permaneceu imóvel, apenas seus olhos negros seguindo cada gesto do domador. Quando a corda tocou sua crina, aconteceu. Raio explodiu em fúria, empinando com tal força que arremessou João para trás, como se ele não pesasse nada. O som do impacto ecoou pelo pátio, fazendo todos recuarem. Durante 3 dias tentaram diferentes abordagens, usaram métodos suaves, rígidos, tudo que conheciam sobre domar cavalos, mas Raio parecia ter uma resistência que desafiava todas as técnicas conhecidas. Henrique observava de longe, seu rosto ficando mais sombrio a cada fracasso. O prazo que havia estabelecido pesava sobre todos como uma espada de Damocles, 2 meses para domar o indomável. Enquanto isso, Natália havia criado uma rotina secreta. Todas as manhãs, antes do sol nascer totalmente, ela se esgueirava até o cercado de Raio, carregando frutas e cenouras. "Não posso ficar perto", ela sussurrava pela cerca. "Papai me proibiu, mas eu trouxe isso para você. Sei que você está com fome e deve ter medo também, não é?" Para sua surpresa, Raio parava de se agitar sempre que ouvia sua voz. Ele ficava parado, apenas observando a menina com aquela intensidade desconcertante. Era como se a reconhecesse de alguma vida anterior. Numa dessas manhãs, Natália começou a cantar uma canção que sua avó havia lhe ensinado. Era uma melodia antiga, em um dialeto quase perdido, palavras que ela nem compreendia completamente. O efeito em Raio foi imediato. Suas orelhas se ergueram completamente, seu corpo relaxou ligeiramente e ele se aproximou da cerca. Pela primeira vez, o cavalo selvagem havia feito um movimento voluntário em direção a um humano. Natália estendeu a mão lentamente, colocando uma cenoura no topo da cerca. Raio hesitou, mas então, em um gesto surpreendente, aceitou a oferta. Seus lábios macios tocaram os dedos pequenos da menina. Foi nesse momento de conexão silenciosa que Natália notou algo que fez seu coração pular. Raio virou ligeiramente a cabeça, expondo sua marca de nascença. Era uma flor, idêntica à que sua avó tinha. "Impossível", ela murmurou. As histórias que a avó contava sobre cavalos mágicos, sobre espíritos que retornavam para proteger a família, seriam reais.
Natália correu de volta para casa, seu coração acelerado. No sótão encontrou uma antiga caixa de fotografias. Lá estava a foto que procurava, sua avó, sorrindo com a marca de nascença bem visível em seu pescoço. A mesma forma, o mesmo tamanho, no mesmo lugar. Como isso era possível? Uma criança de 6 anos não tinha respostas, mas tinha algo mais poderoso? Fé inocente no impossível? Enquanto Natália se maravilhava com sua descoberta, João estava reportando a Henrique mais uma semana de fracassos. O domador estava coberto de hematomas, seu orgulho ferido pelos constantes reveses. Esse cavalo não é normal, insistia João. Não briga como os outros, é como se estivesse nos testando. Cada movimento que fazemos, ele já sabe o que vem depois. Henrique escutou impaciente. Na sua mente, tempo era dinheiro, e aquele cavalo estava custando mais do que valia. Temos 1 mês e meio agora, sentenciou. Se até lá não houver progresso, vocês sabem o que acontece. Os trabalhadores se entreolharam nervosamente. Todos sabiam o que acontece significava. Animais que não podiam ser domados eram sacrificados. Era uma perda financeira, mas o prestígio de Henrique não poderia ser manchado pelo fracasso. Natália, que havia sido descoberta espiando novamente, correu para seu quarto com lágrimas nos olhos. Não apenas Raio estava em perigo, se suas suspeitas estavam corretas, era como se sua própria avó estivesse sob ameaça. Naquela noite, a menina tomou uma decisão. Se os adultos não conseguiam entender Raio, talvez fosse porque não estavam olhando da maneira certa, e ela, uma criança com imaginação e coração aberto, poderia ver o que eles não conseguiam. A história de Minas Gerais é repleta de lendas sobre cavalos sagrados. Natália havia crescido ouvindo essas histórias da boca de sua avó. Agora, ela começava a suspeitar que estava vivendo uma delas. A tempestade que se aproximava parecia carregar consigo uma mudança. As nuvens escuras acumulavam-se sobre as montanhas, e o vento uivava como se sussurrasse segredos antigos. E Natália, com sua determinação infantil, estava prestes a mergulhar no mistério que conectava seu passado ao futuro de Raio, uma jornada que nenhum adulto tinha coragem de fazer. A noite caiu como uma mortalha sobre a fazenda Serraria. Às 2 da manhã, uma pequena figura envolta em um casaco grosso demais para seu tamanho se esgueirou pela casa adormecida. Natália havia preparado uma mochila com corda, lanterna e guloseimas para Raio. Seus pés descalços faziam barulho mínimo nos assoalhos de madeira, enquanto descia pelos corredores escuros do casarão. O vento frio da noite a recebeu quando abriu a porta dos fundos. A lua cheia, redonda como uma moeda de prata, iluminava o caminho até o cercado onde Raio estava. Sombras dançavam entre as árvores. Ao se aproximar, viu Raio em pé, imóvel como uma estátua negra contra a palha. Suas orelhas se ergueram quando detectou a presença da menina. Os olhos brilhavam com um reflexo quase sobrenatural. "Oi, sou eu", sussurrou Natália. "Vim porque precisamos conversar. Eles querem fazer mal a você, mas eu acho que você não é só um cavalo comum, não é? Trouxe umas coisas para você." Para sua completa surpresa, Raio caminhou diretamente até a cerca. Era a primeira vez que ele se aproximava sem medo ou agressão. Natália estendeu sua mão pequena e o cavalo baixou sua cabeça majestosa. Então aconteceu algo que mudaria tudo. Quando Raio virou levemente a cabeça, a luz da lua revelou não apenas a marca de nascença em forma de flor, mas também cicatrizes antigas. Eram cicatrizes quase invisíveis, mas que formavam padrões incomuns. De repente, Natália lembrou-se de uma história, uma sobre um acidente que sua avó havia sofrido quando era jovem. "Vovó Cecília", ela murmurou, tocando gentilmente as cicatrizes. "É você, não é? Por isso você não deixa ninguém perto. Só confia em mim, porque você me conhece." Lágrimas escorriam pelo rosto da menina enquanto tudo começava a fazer sentido. As histórias antigas, o comportamento incomum de Raio, a inteligência quase humana em seus olhos. "Você voltou para nos proteger", sussurrou ela. "A tempestade está chegando de novo. Você veio porque alguma coisa ruim vai acontecer, não foi?" Raio relinchou suavemente e, para o espanto de Natália, ele assentiu levemente com a cabeça. Era um gesto quase imperceptível, mas real. A criança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, Raio virou-se e olhou para as montanhas ao longe. Suas orelhas se moviam nervosamente, como se ouvisse algo que os humanos não podiam perceber. Havia urgência em seus movimentos.
"O que está acontecendo?", perguntou Natália, seguindo o olhar dele. Nas sombras da noite, ela viu luzes distantes se movendo pelas montanhas. Não eram luzes normais, mas lanternas, muitas delas. Raio começou a se agitar, caminhando de um lado para outro, então fez algo extraordinário. Ele começou a arranhar o chão com o casco dianteiro, desenhando algo na terra solta. Natália observou fascinada enquanto o cavalo delineava formas que pareciam uma caverna, um triângulo apontando para as montanhas, uma flor como a marca de nascença. "Você quer que eu vá às cavernas?", ela concluiu. "Tem algo lá que eu preciso ver, e que tem a ver com nossa família, não é? Eu confio em você." Natália olhou para suas mãos pequenas e verificou sua mochila. A lanterna funcionava bem, mas seria suficiente para uma aventura pelas cavernas escuras das montanhas. Raio começou a caminhar nervosamente, observando alternadamente a menina e a montanha. De repente, ele baixou ligeiramente seu corpo, quase como se estivesse a convidando para montar. Mas você não deixa ninguém montar?", Natália hesitou. "Lá fora é perigoso e na montanha tem muitos animais selvagens à noite. Estou sozinha." Com um movimento decidido, Raio empurrou suavemente a cabeça contra a menina. Era um gesto de proteção, de incentivo. A decisão estava tomada, ele não a deixaria ir sozinha. Com mãos trêmulas, Natália escalou a cerca baixa. Subir em Raio parecia possível para seus braços pequenos, mas o cavalo intuiu a dificuldade e se aproximou da pedra próxima. Quando finalmente montou, Natália sentiu o calor do corpo do animal. A força contida sob a pelagem negra era como abraçar uma tempestade controlada, um poder antigo e respeitoso. Com um relincho baixo, Raio começou a caminhar. Não correu precipitadamente como fazia com os domadores. Em vez disso, moveu-se com cuidado, protegendo sua preciosa carga. A noite parecia mais viva à medida que se afastavam da fazenda. Corujas piavam, galhos estalavam e pequenos animais se moviam nas sombras, mas Natália não tinha medo. Com sua avó reencarnada, ela se sentia mais segura do que jamais se sentira nos braços de qualquer adulto. Raio conhecia cada trilha, cada perigo, cada segredo daquelas montanhas. Conforme subiam pela trilha estreita da montanha, Natália começou a cantar novamente a canção antiga. As palavras que não compreendia fluíam naturalmente de sua boca infantil. Para sua surpresa, Raio parecia responder à música. Seu passo tornava-se mais ritmado, como se a melodia despertasse memórias de algo muito além da compreensão humana. O caminho se tornou mais íngreme, serpenteando entre rochas e pinheiros centenários. O vento açoitava os cabelos ruivos de Natália, mas ela apertava-se contra o pescoço de Raio confiante. Após quase uma hora de jornada, finalmente viram uma abertura escura na lateral da montanha, cercada por vegetação densa. A caverna tinha um aspecto antigo, como se houvesse sido esculpida pelo tempo. Raio parou a alguns metros da entrada, hesitante. Natália sentiu o corpo do animal tenso, como se ele lutasse entre avançar e protegê-la de algo que havia no interior. "Está com medo?", perguntou a menina suavemente. "Também está, mesmo tendo sido minha avó uma vez. Do que você está tentando me proteger lá dentro?" Com uma respiração profunda, Natália desmontou, acendeu sua lanterna e deu um passo em direção à caverna. Raio relinchou baixo, um som de advertência, mas também de apoio. "Eu preciso saber a verdade", ela disse com determinação surpreendente para uma criança de 6 anos. "Assim como você voltou para nos proteger, eu também quero proteger você." A entrada da caverna revelou-se maior do que parecia à distância. As paredes eram lisas, como se polidas por séculos de água corrente. O ar tinha o cheiro de terra antiga e mistério. Natália adentrou cuidadosamente, iluminando o caminho. Atrás dela, o som dos cascos de Raio em rocha sólida indicou que ele a seguia. O coração da menina bateu mais rápido. Metros adentro, o túnel se abriu numa câmara espetacular. As paredes estavam cobertas de pinturas rupestres, cavalos magnificentes, pessoas em rituais e símbolos que ela nunca havia visto. Natália quase soltou a lanterna quando viu uma imagem específica. Entre todas as pinturas havia um retrato de uma mulher montando um cavalo negro. Seus cabelos fluíam ao vento. Era inegavelmente sua avó Cecília, a mesma expressão doce, o mesmo perfil delicado, a mesma marca de nascença visível, mas a pintura era antiga, muito mais do que 50 anos.
Como isso é possível? Murmurou Natália, aproximando-se. O cavalo pintado também tinha a marca de nascença em forma de flor. Era Raio, ou alguém exatamente igual a ele. Raio se aproximou da pintura e gentilmente tocou-a com seu focinho. Um som estranho ecoou pela caverna, como um súbito despertar. As pinturas nas paredes pareceram ganhar vida na dança da luz da lanterna. Seguindo adiante, Natália encontrou mais evidências do passado, objetos antigos espalhados pelo chão, potes de cerâmica, ferramentas primitivas e, no centro da caverna, um altar de pedra cuidadosamente construído. Sobre o altar estava um objeto que fez o coração da menina acelerar. Uma caixa de madeira entalhada com o mesmo símbolo da marca de nascença. Era antiga, mas surpreendentemente bem preservada. Com mãos trêmulas, Natália abriu a caixa de madeira. O ranger das dobradiças antigas ecoou dramaticamente na caverna silenciosa. Dentro, encontrou documentos amarelados, cartas e um diário encadernado em couro. A luz da lanterna tremulou sobre as páginas escritas à mão com uma caligrafia elegante e cheia de curvas dramáticas. Eram cartas de amor entre sua avó Cecília e um homem chamado Miguel, datadas de décadas atrás. A primeira carta dizia: Meu querido Miguel, cada encontro secreto nesta caverna é uma rebelião contra as correntes que prendem nossos corações. Aqui, somos livres para amar sem julgamento. Enquanto lia, Natália descobriu uma história familiar proibida. Miguel não era nobre como a família de Cecília, era um homem simples, criador de cavalos selvagens das montanhas, conhecedor de segredos ancestrais. As cartas revelavam um romance secreto, encontros nas cavernas, promessas de fugir juntos. Miguel havia prometido mostrar a Cecília a magia dos cavalos ancestrais, criaturas com almas antigas. Uma das cartas dizia: Hoje Miguel me mostrou Tempestade, sua égua especial. Ela me olhou com olhos tão humanos que me arrepiei. Miguel diz que ela é descendente dos cavalos sagrados. Raio se aproximou, colocando sua grande cabeça sobre o ombro de Natália. Ela sentiu sua respiração quente enquanto eles descobriam juntos o passado que os conectava. À medida que lia, Natália notou que as sombras da caverna pareciam se mover ao redor dela. Era como se a própria caverna estivesse reagindo à revelação de seus segredos há tanto tempo guardados. Uma carta particularmente tocante estava manchada de lágrimas. Miguel, hoje nossos pais descobriram nosso amor. Meu pai trancou-me em meu quarto, mas consegui escapar. Só você me entende. Mas o tom das cartas mudava drasticamente nas últimas páginas. O perigo se aproximava. Uma série de ameaças anônimas havia sido deixada para Miguel, cada uma mais violenta que a anterior. Miguel, meu coração está partido de medo. Encontrei esta carta na porta. Se continuar vendo Cecília, sua morte será apenas o começo. Destruiremos tudo que você ama, inclusive seus cavalos mágicos. Uma carta em particular fez Natália estremecer. Querida Cecília, eles mataram Aurora, minha égua favorita. Encontrei-a envenenada esta manhã. É a terceira. Não quero que você se machuque por minha causa. Natália sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Raio se aproximou ainda mais, como se quisesse protegê-la das verdades dolorosas que estavam sendo reveladas. Prosseguindo na leitura, Natália descobriu que sua própria família havia perseguido o amor de sua avó com crueldade sistemática. O bisavô, movido por orgulho nobre, havia contratado homens para resolver o problema. A tinta das últimas cartas estava borrada por lágrimas. Miguel escrevia: Cecília, meu amor, eles encontraram meu esconderijo. Disseram que vão envenenar todos os meus cavalos se eu não sumir. A carta seguinte era devastadora. Meu amor, acabei de enterrar Tempestade. Ela lutou contra o veneno por 2 dias. Em seus últimos momentos, olhou-me como se pedisse perdão por nos deixar. Numa das páginas finais do diário de Cecília, a verdade cruel se revelou em caligrafia desesperada. Soube hoje que Miguel foi encontrado morto numa tempestade. Dizem que foi acidente, mas sei a verdade. Minha família o matou. O diário continuava. Encontraram Miguel ao lado de Ventania, sua última égua sobrevivente. Ambos mortos, abraçados como se tivessem buscado conforto um no outro até o fim. As lágrimas caíam pelos olhos infantis de Natália enquanto continuava lendo. Cecília havia decidido então criar uma nova realidade. Havia pesquisado rituais antigos dos cavaleiros ancestrais.
Hoje, a lua cheia ilumina meu primeiro jejum. Os pergaminhos antigos que Miguel me deu falam de um ritual. Almas nobres podem retornar como cavalos protetores se tiverem amor suficiente. O diário descrevia em detalhes o ritual: jejum por 3 dias, cantos antigos em dialeto esquecido e uma dança sagrada sob a lua cheia. Cecília havia planejado sua transformação meticulosamente. Não é suicídio, é uma transformação. No segundo dia de jejum, vi Miguel em sonhos. Ele caminhava entre cavalos luminosos. Ele espera por mim do outro lado. Se funcionar, voltarei como um dos cavalos ancestrais de Miguel. Protegerei nossa linhagem da maldade que mata o amor verdadeiro. Meus olhos se fecharão humanos e abrirão equinos. A última entrada era aterrorizante e bela. Amanhã será a lua cheia. Esta noite, pela última vez, sou Cecília. Amanhã serei uma guardiã. Perdoem-me aqueles que eu deixo para trás. Era datada da noite em que sua avó desapareceu na tempestade. Natália entendeu então que nunca encontraram o corpo porque Cecília havia se transformado conscientemente em um espírito protetor. E agora, 50 anos depois, sua avó havia retornado como raio, justamente quando algo terrível estava prestes a acontecer novamente na família. A história estava se repetindo. Era um contrato de venda datado de apenas 2 dias atrás. Seu pai, Henrique, havia secretamente negociado a venda da fazenda Serraria para uma empresa de mineração. A assinatura já estava pronta, apenas esperando a conclusão do suposto treinamento do cavalo. Uma nota na margem dizia: aguardar sacrifício do animal selvagem como símbolo de vitória. O contrato revelava mais: as cavernas onde elas estavam seriam o primeiro alvo da mineração. Consideradas ricas em minérios raros, seriam dinamitadas em questão de semanas. Uma cláusula especial dizia: a empresa pagará bônus adicional pela extração de gemas na área das cavernas ancestrais, valor estimado 3 vezes o preço da terra. As histórias ancestrais, as pinturas rupestres, tudo seria apagado da existência e sua família seria despejada de sua terra tradicional, mesmo com toda a riqueza que permaneceu lá. Agora Natália entendia. Raio havia retornado para impedir isso. Não era apenas um cavalo selvagem indomável, era um guardião de memórias, um protetor de legados familiares. Mas havia mais na caixa. Natália encontrou um diagrama detalhado, um mapa ancestral mostrando uma rede de cavernas conectadas. As cavernas guardavam tesouros familiares ocultos há gerações. O documento explicava que estes tesouros, joias, ouro e artefatos inestimáveis, eram a verdadeira herança da família, tesouros que valiam 10 vezes mais do que a fazenda em si. Anexado estava um inventário detalhado: 50 quilos de ouro em barras, 300 esmeraldas brutas, 10 baús de prata trabalhada dos tempos coloniais, 100 moedas raras. Natália compreendeu a duplicidade de seu pai. Ele conhecia a existência dos tesouros ocultos e planejava vender a fazenda, convencendo a mineradora a manter segredo sobre as cavernas. Havia um memorando em sua letra: a mineradora pagará pelo silêncio, assim mantemos os tesouros e o dinheiro da venda. A família receberá compensação sem saber do verdadeiro valor perdido. O plano era diabólico. Henrique ficaria com o dinheiro da venda, mais os tesouros ancestrais, enquanto a história da família seria completamente apagada pela mineração. Era uma traição financeira e cultural. Uma carta específica revelava ainda mais: após a mineração, recuperarei os tesouros das escavações. A família nunca saberá. O cavalo selvagem será sacrificado como símbolo de domínio. Mas havia uma carta especial no fundo da caixa. O papel estava colocado em um envelope lacrado com cera vermelha, preservado pela proteção da caverna seca. A quem encontrar esta caixa, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que eu retornei como prometi. O cavalo que carrega minha alma voltou para proteger nossa linhagem. A carta continuava: não deixe que a ganância destrua o que o amor construiu. Os tesouros materiais nada valem se perdemos nossa identidade. Este cavalo é sua guia. Confie nele. O último documento era uma carta de perdão escrita por Cecília antes de sua transformação. Nele, ela pedia que as futuras gerações protegessem não apenas as terras, mas também a verdade sobre o amor. O amor não deve ser enterrado junto com os mortos. Se um dia alguém da nossa linhagem encontrar estas cartas, que saiba que o verdadeiro tesouro está em proteger nossa terra e nossa história.
Natália sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ao lado dela, Raio baixou sua cabeça e gentilmente tocou seu nariz na bochecha molhada da menina, secando suas lágrimas. A menina observou as sombras dançando nas paredes da caverna. As luzes das tochas antigas ainda estavam acesas, como se esperassem pacientemente que a verdade fosse revelada. Com cuidado reverencial, ela empacotou todos os documentos. Cada papel era uma prova não apenas de conspiração, mas de amor, sacrifício e transformação que transcendiam a compreensão humana comum. Natália olhou para as paredes da caverna, onde as pinturas ancestrais pareciam agora vivas, observando-a expectantes. Entre as imagens, destacava-se uma representação da cerimônia de transformação. A pintura mostrava uma mulher em vestes cerimoniais, dançando em círculo enquanto a lua cheia brilhava acima. Ao redor, cavalos espectrais cantavam com ela, seus olhos brilhando como estrelas. Na última cena da sequência pictórica, a mulher havia se transformado em uma égua luminosa, indistinguível dos cavalos ancestrais. Uma criança de cabelos encaracolados observava do alto de uma rocha. "Essa era você, vovó Cecília", sussurrou Natália, tocando a pintura suavemente. "E esta criança, sou eu? Você sabia que um dia eu viria aqui e descobriria tudo." Raio relinchou suavemente, um som que ecoou pelas câmaras da caverna. O eco retornou multiplicado, como se outros cavalos invisíveis estivessem respondendo de profundidades ocultas. A menina notou então uma inscrição esculpida na base da pintura, em letras antigas. "Quando o coração puro encontrar a verdade oculta, o ciclo se completará e a proteção renascerá." "O ciclo se completa comigo", murmurou Natália, sentindo a gravidade de sua missão. As lágrimas se transformaram em determinação enquanto ela guardava o último documento. Raio se aproximou e gentilmente tocou seu focinho nos documentos, como se abençoando a decisão de Natália. Seus olhos brilhavam com uma inteligência que agora ela sabia ser mais do que animal. "Precisamos ir embora", ela disse, sua voz infantil agora carregada de determinação adulta. "Tenho que contar a verdade, mas não sei como os adultos vão acreditar numa criança." Com suas pequenas mãos acariciou o pescoço forte do cavalo. "Você acredita em mim, não é, vovó Cecília? E juntos vamos fazer os outros acreditarem também." Raio relinchou baixo, um som cheio de aprovação e encorajamento. Ele se abaixou ligeiramente, facilitando para que Natália subisse em suas costas. Antes de sair, a menina deu uma última olhada na caverna. Agora sabia que este lugar era mais do que uma caverna, era um santuário de memórias, um cofre de verdades guardadas. Ela notou pela primeira vez que havia roupas antigas penduradas em uma saliência da rocha, roupas de Cecília da noite da transformação, um vestido cerimonial azul bordado com fios de prata. Ao tocá-las, sentiu como se ainda guardassem o calor e o perfume de sua avó. Era como se, naquele momento, as duas gerações se conectassem através do tempo e do amor. Prometeu silenciosamente às paredes: "Vou salvar este lugar, vou salvar Raio, vou salvar nossa família da própria ambição cega de meu pai. Esta criança será mais forte que essa maldade." Com uma última reverência à caverna ancestral, Natália segurou as crinas de Raio. Ela não precisava de sela ou rédeas agora, a conexão entre eles era mais profunda que qualquer instrumento de controle. Com mãos seguras, ela guiou Raio em direção à saída. A viagem de volta seria mais do que um retorno físico à fazenda, seria o início de uma transformação onde uma criança se tornaria a salvadora de uma linhagem ancestral. Enquanto saíam da caverna, Natália cantarolou a canção antiga que sua avó lhe havia ensinado. As palavras agora faziam sentido, eram invocações de proteção, bênçãos para os cavalos sagrados. E pela primeira vez, Raio respondeu à canção não apenas com passos ritmados, mas relinchou partes da melodia de volta. Era Cecília, comunicando-se através do tempo e da forma. A jornada de volta estava começando, e Natália sabia que não era apenas ela que carregava a verdade, era toda a linhagem ancestral de mulheres fortes, cavalos sagrados e amores que transcendiam a própria morte. O sol começava a nascer quando elas saíram da caverna. Os primeiros raios dourados iluminavam Raio, fazendo sua pelagem negra brilhar com nuances prateadas. Era como se a própria luz reconhecesse sua natureza mágica.
Enquanto desciam a trilha da montanha, Natália sentia o peso da mochila com os documentos, mas também sentia crescer dentro de si uma força que ela não sabia possuir. Era a força do amor ancestral. A fazenda Serraria apareceu no horizonte, suas torres e telhados vermelhos contrastando com o verde da paisagem. Mas agora, para Natália, não era apenas uma casa, era o símbolo de tudo que precisava proteger. Está na hora de enfrentar a verdade, ela disse a Raio, sua voz firme apesar de sua idade. Meu pai precisa saber que nem todo poder está no dinheiro, o verdadeiro poder está no amor, na sabedoria ancestral e na proteção. Raio relinchou em acordo, seus cascos firmes no solo da trilha. Juntos, a menina e o cavalo, que era sua avó, desceram para confrontar o futuro que Natália agora tinha o poder de mudar. Natália entrou pela porta dos fundos da casa, seus passos pequenos e determinados ecoando nos corredores antigos. A mochila pesava em seus ombros, carregando segredos que poderiam mudar tudo. Ao passar pela cozinha, Maria, a cozinheira da família, quase deixou cair a bandeja de pães que carregava. Menina sagrada, de onde você veio? Seu pai está acordado há horas procurando você. Não se preocupe, Maria, respondeu Natália, com uma calma que surpreendeu a cozinheira. Estive resolvendo coisas importantes. Onde está meu pai? No escritório, trabalhando nesses papéis dele que ele nunca deixa ninguém ver. O tom de Maria era carregado de suspeita, como se ela própria tivesse sentimentos sobre os negócios secretos de Henrique. Natália marchou diretamente para o escritório. Pelo caminho, passou por retratos ancestrais nas paredes. Seus avós, bisavós, todos olhando-a como se estivessem a julgando ou encorajando-a. A porta do escritório estava entreaberta. Henrique, curvado sobre sua mesa, não notou a filha até que ela batesse na madeira com força inesperada. Pai, temos que conversar. Henrique se virou bruscamente. Natália, eu disse para não... Ele parou, notando a mochila suja, a roupa desarrumada, os cabelos bagunçados. De onde você veio? Das montanhas, disse ela simplesmente. Estive conversando com vovó Cecília e descobri coisas que você não gostaria que eu soubesse. O rosto de Henrique empalideceu, seus olhos baixaram para a mochila que ela carregava. Que bobagem é essa? Sua avó morreu antes de você nascer, você deve ter tido pesadelos. Natália colocou a mochila sobre a mesa, bem em cima dos papéis que ele estava revisando. Não foi pesadelo, eu sei sobre o contrato de venda, sei sobre os tesouros nas cavernas, e sei o que você vai fazer com eles. O rosto de Henrique mudou de branco para vermelho, sua expressão tornou-se dura, defensiva. O que você está falando? Que fantasias infantis são essas? São os papéis que vovó Cecília deixou para proteger nossa família, disse Natália, começando a despejar os documentos sobre a mesa. Cartas, mapas, contratos, a verdade toda. A primeira carta que caiu na mesa tinha o cabeçalho Cecília e data de 50 anos atrás. Henrique ficou paralisado quando viu a letra inconfundível de sua mãe. Henrique tentou sair da cadeira, mas sua própria consciência o paralisou quando viu os documentos antigos sendo espalhados. Reconheceu imediatamente a caligrafia da mãe, os selos familiares, as provas. De onde você tirou isso? Ele perguntou, sua voz agora um sussurro rouco. Onde estava escondido todos esses anos? Na caverna que você quer destruir, respondeu Natália. Raio me levou lá. Sim, o cavalo que você quer sacrificar. Ele é vovó Cecília. Ela voltou para nos salvar do que você está fazendo. Henrique ergueu a cabeça bruscamente. Pelos olhos da filha, via-se que ela realmente acreditava no que dizia e, mais perturbador, as evidências à sua frente estavam desmentindo anos de segredos cuidadosamente guardados. Olha esta carta, ela disse, empurrando uma específica para ele. É onde vovó diz que ia fazer um ritual para se transformar em cavalo e proteger nossa família. Henrique, com mãos trêmulas, pegou a carta. Seus olhos percorriam as linhas da letra materna, sua expressão mudando de ceticismo para choque enquanto lia sobre o ritual de transformação. Agora leia esta, é a última carta de vovó Cecília, disse Natália, empurrando outra carta para ele. Ela sabia que alguém na família tentaria vender nosso legado. As mãos de Henrique pegaram a carta. Enquanto lia, seu rosto passou por múltiplas transformações. Surpresa, incredulidade e, finalmente, medo. Meu Deus, murmurou ele, as palavras escritas pela mãe parecendo queimar o papel. Ela sabia, ela estava protegendo nossa família de mim mesmo.
E este aqui é o seu contrato de venda, disse Natália, puxando o documento que havia encontrado. Olhe esta cláusula, você sabia dos tesouros o tempo todo. Henrique leu sua própria letra manuscrita, a evidência de sua traição agora exposta sob os olhos acusadores de sua filha pequena. Seu rosto corou de vergonha. Você não entende, começou ele defensivo. Eu faço isso pela família. Estamos em dívida, a fazenda não dá lucro como antes. Esse dinheiro salvaria todos nós. Mas iria destruir nossa história, nosso lar. Natália apontou para os documentos dos tesouros. Tem mais ouro escondido nessas cavernas do que a mineradora jamais vai pagar. Como eu posso ter certeza disso? Desafiou Henrique, mas sua resistência estava enfraquecendo. Uma criança de 6 anos tinha acabado de confrontá-lo com evidências de uma conspiração geracional. Porque vovó Cecília está lá em cima, disse Natália, apontando para a janela em direção ao cercado. Ela é raio. Ela voltou para proteger o que você está tentando destruir. Naquele momento exato, como se chamado pela conversa, um relincho poderoso ecoou pela fazenda. Ambos olharam pela janela. Raio estava em pé no cercado, sua postura majestosa, seus olhos fixos no escritório. Para sua completa surpresa, Henrique sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, ele estava encarando as consequências de suas ações. Se você duvidar, vá até lá e veja você mesmo, disse Natália firmemente. Olhe em seus olhos, você vai reconhecer sua mãe, você só precisa querer ver. Henrique levantou-se lentamente. Pela janela, observou o cavalo negro que havia desprezado como apenas um animal selvagem. Pela primeira vez, permitiu-se realmente olhar. Aqueles olhos? Entendesse tudo, disse Natália. O que eu faço agora? Perguntou o homem poderoso, rendido à sabedoria improvável de uma criança de 6 anos que havia desvendado segredos que ele pensou estar enterrados para sempre. Você cancela o contrato, disse Natália simplesmente. E amanhã nós 3 vamos às cavernas. Você vai ver os tesouros com seus próprios olhos e vai entender por que não podemos vender nossa alma. Uma pausa pesada encheu o escritório. Henrique olhava alternadamente entre os documentos em sua mesa, a filha determinada à sua frente e o cavalo observando pela janela. Está bem, concordou finalmente, sua voz quebrando-lhe. Vou cancelar o contrato hoje à noite. E amanhã conheceremos a verdade sobre minha mãe, sobre tudo. Naquele escritório, numa manhã de Minas Gerais, um homem foi humilhado e redimido por uma criança, e nos cercados um cavalo negro observava, suas orelhas atentas captando cada palavra trocada. A maldição geracional estava prestes a ser quebrada. Uma criança havia conseguido o que gerações de adultos não puderam: unir passado e presente, memória e verdade, amor e redenção. Mas Henrique tinha uma última pergunta. Como você conseguiu tudo isso? Uma criança de 6 anos. Como você não teve medo? Tive medo, admitiu Natália. Mas o amor é mais forte que o medo. Vovó me ensinou isso mesmo depois de morrer, e Raio me protegeu o tempo todo. Posso ir vê-lo agora? Perguntou Henrique hesitante. Quero pedir perdão. Não sei se para o cavalo ou para minha mãe. Talvez sejam a mesma coisa. Natália assentiu. Vamos juntos, mas lembre-se, ele só aceita quem vem com o coração aberto, não com medo ou dominação, com respeito. Na manhã seguinte, o sol nascia timidamente entre as montanhas nevoentas, enquanto pai e filha se reuniam no pátio da fazenda. Henrique havia cancelado o contrato na noite anterior, muito para a fúria da mineradora. João, o domador, observava com espanto quando Henrique e Natália se aproximaram de Raio. Este mesmo cavalo que havia recusado qualquer aproximação, agora aguardava pacientemente como se soubesse o que estava por vir. Você tem certeza que podemos confiar nesse animal? Perguntou Henrique, estendendo hesitante a mão em direção ao focinho de Raio. O cavalo o olhou intensamente, mas não se afastou. Ele só é selvagem com quem tenta controlá-lo pela força, explicou Natália. Com quem respeita, ele é gentil. Vovó Cecília sim, feroz na proteção, mas amorosa com a família. Para surpresa de todos, Raio deu um passo à frente e encostou seu focinho na palma aberta de Henrique. O toque durou apenas um momento, mas foi o suficiente para o homem sentir algo profundo se mover em seu coração. É você, sussurrou Henrique, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mãe, é você mesmo, não é?
A jornada até as cavernas levou 3 horas. Henrique montava um cavalo doméstico, enquanto Natália ia confortavelmente em Raio. João os acompanhava, ainda cético, mas curioso demais para ficar para trás. Ao chegarem à entrada da caverna, Henrique hesitou. A escuridão parecia engolir a luz da manhã. Há quanto tempo isso estava aqui? Murmurou ele. Como nunca soube sobre este lugar? Os adultos param de procurar magia quando param de acreditar nela, respondeu Natália, ecoando as palavras que sua avó costumava dizer. As crianças ainda enxergam o que é real. Dentro da caverna, enquanto exploravam as pinturas rupestres e os arcanos secretos, Henrique foi confrontado com a magnitude do que quase havia destruído. Cada artefato contava uma história. Estas pinturas têm 1000 anos, disse ele, tocando as paredes reverentemente. Nossa família sempre esteve aqui. Fui eu o primeiro a querer vender isso. Fui eu o traidor da linhagem. Não traí, falou Natália, mas agora vou escolher o caminho certo para nos dar uma segunda. De repente, Raio começou a agir estranhamente. Caminhava em círculos, emitindo sons baixos. Seus cascos batiam em padrões específicos contra as pedras da caverna, criando um ritmo ancestral. O que ele está fazendo? Perguntou Henrique, preocupado. Natália observou atentamente, recordando as lições antigas. Está nos mostrando algo, disse ela. Olhe, ele está marcando o chão. Mapeado pelo movimento de Raio, um padrão começou a emergir no piso da caverna. Uma depressão circular, perfeitamente escondida sob séculos de sedimento. Era outro compartimento secreto. Com cautela, os 3 trabalharam juntos, limpando cuidadosamente a área que Raio havia indicado. Sob suas mãos revelou-se uma tampa de pedra com as mesmas inscrições florais da marca de nascença. Quando abriram, dentro havia algo ainda mais precioso que tesouros. 2 esqueletos humanos, um homem e uma mulher, de mãos dadas na morte. Ao lado, uma pedra gravada com nomes, Miguel e Ventania. Henrique leu a inscrição em voz alta. Aqui jazem Miguel e sua última égua Ventania, assassinados pela ambição humana, unidos no amor eterno. Que suas almas protejam esta terra para sempre. Minha mãe enterrou o homem que amava aqui, disse Henrique, sua voz carregada de emoção. E sua égua também. Eles foram assassinados pela nossa família. Natália tocou o braço de seu pai. É por isso que vovó deixou todos aqueles papéis, para que um dia alguém da família soubesse a verdade e pudesse escolher fazer diferente. Raio se aproximou da cripta e baixou a cabeça respeitosamente. João, que havia observado tudo em silêncio, finalmente compreendeu. Este não é um cavalo comum, disse ele. Nunca vi um animal prestar homenagem aos mortos. Então, algo extraordinário aconteceu. Raio ergueu a cabeça e começou a cantar. Um som que não era bem um relincho, mas uma melodia antiga e melancólica. Era uma canção de lamento e celebração. Natália reconheceu a melodia imediatamente. Era a canção que sua avó lhe havia ensinado, a mesma que havia cantado para acalmar Raio. Ela e o cavalo cantaram juntos, suas vozes ecoando pela caverna. Enquanto cantavam, algo mágico aconteceu. As paredes da caverna começaram a brilhar suavemente, como se as próprias pedras estivessem respondendo à música. As pinturas pareciam ganhar vida. Os esqueletos de Miguel e Ventania começaram a emitir uma luz etérea. João e Henrique se ajoelharam, testemunhando um milagre que desafiava toda a explicação racional que conheciam. Por um breve momento, 2 formas espectrais apareceram, um homem e uma égua, jovens e radiantes. Miguel sorriu para Raio e Ventania relinchou suavemente. Eles abençoaram a caverna com uma última visita. Então, tão subitamente quanto apareceram, as aparições se dissiparam. A luz das paredes diminuiu gradualmente, até que a caverna retornou à sua aparência normal, mas algo havia mudado no ar, uma sensação de paz. Raio, que havia permanecido imóvel durante a aparição, subitamente balançou a cabeça vigorosamente. Seus olhos, antes cheios de inteligência ancestral, agora pareciam diferentes, mais selvagens, mas também mais livres. O que está acontecendo? Perguntou Henrique preocupado. Natália observou atentamente. Acho que a missão de vovó Cecília está completa, disse ela devagar. A maldição foi quebrada.
Raio se aproximou de Natália pela última vez como o espírito de sua avó. Ele tocou gentilmente seu nariz na bochecha da menina, um beijo de despedida. Seus olhos pareciam dizer obrigada e adeus simultaneamente. Então, com um movimento fluido, o cavalo se afastou alguns passos. Quando os olhou novamente, era claramente um cavalo selvagem, magnífico, mas não mais portando a alma humana que o havia habitado. Ó se foi, sussurrou Natália. Ela terminou sua missão, agora Raio é livre para ser apenas um cavalo. Henrique entendeu imediatamente o que precisava ser feito. Ele se aproximou do cavalo e, pela primeira vez em sua vida, perguntou em vez de ordenar: "Você quer ser livre, Raio? Quer voltar para suas montanhas?" O cavalo o estudou por um longo momento, depois assentiu uma única vez, um movimento quase humano, talvez o último sinal da alma que o havia habitado. Quando saíram da caverna, o sol estava alto. Henrique, Natália e João observaram enquanto Raio galopava livre pelas montanhas, sua silhueta negra em contraste dramático com a vegetação. No alto de uma colina, o cavalo parou e olhou para trás uma última vez. Era apenas um cavalo selvagem agora, mas mesmo assim, carregava consigo a essência de todas as almas valentes que haviam cruzado seu caminho. De volta à fazenda, Henrique pegou uma folha de papel e começou a escrever. Escreveu cartas para os compradores, cancelando definitivamente o contrato. Depois, começou os planos para transformar a caverna em um santuário familiar. Nessa mesma tarde, a fazenda recebeu uma visita inesperada. Uma mulher idosa, usando um chale antigo, apareceu no portão. Quando Natália a viu, seu coração disparou. Era a irmã de sua avó, tia-avó Isabela, que havia partido de Minas décadas atrás após uma briga familiar. Ela segurava um envelope amarelado. "Recebi uma carta", disse ela. "Uma carta de Cecília?" "Como isso é possível?", perguntou Henrique atônito. A carta estava selada e dizia para abrir apenas quando eu soubesse que seu filho estava pronto para conhecer a verdade completa. Isabela sorriu para Natália, e quando as crianças começam a cavar em cantos escondidos e falar com cavalos, é sinal de que essa hora chegou. Cecília sempre soube que levaria gerações para curar nossa família. Naquela noite, ao redor da mesa da cozinha, Isabela contou mais segredos familiares. O romance de Cecília com Miguel não era o primeiro amor proibido na família, era um padrão que se repetia há gerações. Mas agora, com a verdade revelada, a maldição estava finalmente quebrada. A fazenda não seria vendida para mineradoras. As cavernas se tornariam um patrimônio familiar, contando a história de amor que sobreviveu à morte. Meses depois, quando Natália subia a colina para visitar a caverna, às vezes via um cavalo negro observando das montanhas. Não tinha certeza se era Raio ou outro de sua linhagem. Não importava. Natália agora sabia que algumas coisas transcendem explicações. O amor, a coragem e a magia existem nos lugares mais inesperados, até mesmo no coração de uma criança de 6 anos que ousou acreditar no impossível. A Fazenda Serraria prosperou sob a nova administração. Henrique, agora humilde e sábio, dedicou-se a preservar a história familiar. E nas noites de lua cheia, as pessoas da região juravam ouvir cavalos cantando nas montanhas. A lenda de Raio e da menina que salvou sua família se espalhou por toda Minas Gerais. Tornou-se uma história de esperança contada às crianças, lembrando a todos que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E em algum lugar nas montanhas, um cavalo negro ainda galopa sob as estrelas, carregando em sua forma selvagem o eco de uma alma que amou tanto que desafiou a própria natureza para proteger sua família. 5 anos depois, a Fazenda Serraria havia se transformado em um santuário familiar. Natália, agora com 11 anos, crescera forte e sábia como os carvalhos antigos que adornavam a propriedade. Em suas andanças matinais pelos campos, ela frequentemente encontrava vestígios da presença de cavalos selvagens, pegadas frescas, tufos de crina negra presos em espinheiros, água recém-mexida nos regatos. Uma manhã, ao subir sua colina favorita, Natália divisou não apenas mas uma pequena manada de cavalos negros pastando no vale. No centro do grupo, majestoso, estava aquele que ela reconheceria em qualquer lugar. Raio, sussurrou ela, seu coração disparando. Ao lado dele, uma égua negra pastava pacificamente e 2 potros brincavam nas margens do regato. Raio havia formado sua própria família.
O cavalo ergueu a cabeça lentamente, como se houvesse sentido sua presença. Seus olhos encontraram os dela através da distância, e por um momento, Natália teve a impressão de ver um lampejo de reconhecimento. Mas desta vez não havia urgência, não havia segredos a serem revelados. Era apenas uma conexão silenciosa entre duas criaturas, cujas vidas haviam se entrelaçado numa jornada extraordinária. Naquela tarde, Henrique estava no escritório quando Natália entrou correndo. Pai, Raio está de volta. Ele tem uma família agora. Precisamos proteger as montanhas para sempre. Henrique sorriu, colocando de lado os papéis do novo projeto de conservação que estava preparando. Já estamos providenciando isso. O santuário será expandido para incluir todas as rotas migratórias dos cavalos selvagens. Natália abraçou seu pai, uma cena que 5 anos atrás seria impensável. E os tesouros das cavernas, o que faremos com eles? Uma parte será doada para museus locais, contando a verdadeira história de nossa família, disse Henrique. Outra parte financiará a escola que vamos construir na comunidade vizinha. E o que vovó Isabela disse sobre o curso? Que eu deveria estudar veterinária especializada em cavalos? Natália perguntou, seus olhos brilhando de esperança. Henrique assentiu. Já estamos em contato com as melhores universidades. Quando você crescer, será a guardiã dessas montanhas, como sua avó foi à sua maneira. Naquela noite, a família reuniu-se para um jantar especial. Isabela, que agora vivia na fazenda, contou mais uma história que havia guardado todos esses anos. Quando criança, eu via sua avó Cecília conversando com cavalos como se fossem pessoas. Começou ela. Nossa família sempre teve esse dom, mas Cecília era especial. Ela ouvia os cavalos de verdade. João, o velho domador, que agora era mais zelador do que treinador, acrescentou. E desde que descobrimos a verdade, nenhum cavalo aqui é domado pela força. Só treinamos aqueles que querem trabalhar conosco. Maria, a cozinheira, serviu o prato favorito de Natália enquanto comentava: esta menina vai ser famosa um dia, veterinária dos cavalos mágicos de Minas Gerais. Todos riram, mas havia uma verdade profunda nessa brincadeira. Natália havia desenvolvido habilidades extraordinárias com cavalos. Às vezes parecia que ela, de fato, podia ouvi-los. 2 semanas depois, veio o dia mais importante para Natália, a inauguração oficial do Santuário das Cavernas Ancestrais. Jornalistas de todo o Brasil chegavam para cobrir a história. O estado de Minas Gerais reconhece o como patrimônio cultural, proclamou o governador enquanto descerrava uma placa comemorativa. Mas o momento mais emocionante veio quando Henrique subiu ao palanque improvisado. Esta terra e seus mistérios quase foram perdidos pela minha ambição. Foi minha filha quem me mostrou o que realmente importa. Ele contou a história completa, não apenas sobre a descoberta das cavernas, mas sobre o amor de Cecília que havia transcendido a própria morte. Quando Henrique terminou, um relincho ecoou pelas montanhas. Todos se voltaram para ver Raio e sua manada observando do alto da colina, como se tivessem vindo prestar homenagem. Um fotógrafo capturou aquele momento, os cavalos selvagens abençoando silenciosamente a preservação de seu lar. A imagem virou capa de revista nacional. Os meses seguintes trouxeram mudanças extraordinárias. A fazenda tornou-se um centro de estudos sobre cavalos ancestrais. Pesquisadores do mundo todo vinham estudar os equinos das montanhas mineiras. Um geneticista de São Paulo fez uma descoberta surpreendente. Os cavalos desta região carregam DNA único, são descendentes diretos dos primeiros cavalos trazidos para o Brasil no século XVI. Natália absorvia tudo, estudava incansavelmente, aprendendo não apenas em livros, mas também observando os cavalos. Ela notou padrões de comportamento que até cientistas experientes não haviam percebido. Esta manada tem uma matriarca, ela explicou aos pesquisadores. Não é o macho mais forte quem lidera, é a égua mais velha, aquela com a marca de nascença na perna esquerda. De fato, observações confirmaram sua teoria. A égua que Natália apontou era a verdadeira líder, tomando decisões que protegiam todo o grupo. Um documentário da BBC filmou a rotina de Natália. Esta menina tem um dom raro, comentou o apresentador. Ela se comunica com os cavalos de maneira que a ciência ainda não consegue explicar. Mas nem tudo era sucesso acadêmico. Uma manhã de tempestade, Natália recebeu um chamado urgente de João. Menina, venha rápido, é Raio, ele está machucado.
Ela correu até a colina onde João estava ajoelhado. Raio jazia no chão, uma profunda ferida em sua pata dianteira. A manada observava à distância, inquieta. Uma armadilha. João mostrou os restos do dispositivo metálico. Caçadores ilegais. Achei 3 delas até agora. Natália aproximou-se lentamente de Raio. O cavalo, mesmo ferido, a observou com aqueles olhos profundos. Ela estendeu a mão e ele não se afastou. Precisamos de ajuda veterinária, Natália disse, mas sabia que qualquer movimentação brusca poderia assustar Raio. João, traga o Dr. Santos, eu fico aqui. Enquanto João corria de volta à fazenda, Natália sentou-se no chão molhado ao lado de Raio. Começou a cantar a canção antiga que sua avó lhe ensinara. A melodia fluiu pelo ar úmido da montanha. Raio fechou os olhos, sua respiração tornando-se mais calma. A ferida ainda sangrava, mas o cavalo pareceu encontrar conforto na voz da menina. Quando o veterinário chegou, encontrou uma cena que jamais esperaria: uma criança de 11 anos acalmando um garanhão selvagem ferido, enquanto a manada observava respeitosamente. Isso é impossível, o Dr. Santos murmurou. Este cavalo deveria estar em pânico, mas ele trabalhou rapidamente, limpando e tratando a ferida sob o olhar atento de Natália. 3 dias Raio necessitou de cuidados, e 3 dias Natália permaneceu ao seu lado, cantando, falando suavemente, trazendo água e ervas medicinais que aprendeu nas aulas com curandeiros locais. No 4º dia, Raio levantou-se. Sua pata ainda estava bandagada, mas ele estava recuperado. Aproximou-se de Natália e, em um gesto que encantou todos os presentes, inclinou a cabeça. Era um sinal de agradecimento, de respeito. Henrique, observando da distância, sentiu lágrimas nos olhos. Sua filha havia completado o círculo que Cecília iniciara. O incidente com as armadilhas intensificou os esforços de conservação. Henrique contratou vigias para patrulhar as montanhas e Natália criou um sistema de monitoramento dos cavalos selvagens. Ela desenhou mapas detalhados das rotas de migração, identificou cada membro da manada, registrou seus comportamentos. Seu caderno tornou-se um documento científico valioso. Esta é Tempestade, ela apontou para uma égua jovem. E este é Vento, seu irmão. Eles são filhos de Raio e têm o mesmo padrão de marca de nascença da família. Um antropólogo da Universidade Federal de Minas Gerais visitou a fazenda para estudar as lendas locais. Sua história é única, ele disse a Natália. A conexão entre sua família e os cavalos transcende gerações. Não é apenas nossa família, Natália explicou. Os cavalos antigos das montanhas são parte da história de todos que vivem aqui. Somos todos guardiões dessa terra. O professor ficou impressionado com sua maturidade. Você tem apenas 11 anos e já entende isso. Muitos adultos jamais conseguem compreender tamanha verdade. Naquela noite, Natália subiu até sua colina favorita. A lua estava cheia e ela podia ver a manada pastando tranquilamente no vale. Raio destacava-se entre eles, sua silhueta poderosa contra o prata da noite. Ela pensou em sua avó Cecília, naquele momento há 50 anos, quando tomou a decisão mais radical de sua vida. O sacrifício que ela fez para que o amor e a proteção perdurassem através das gerações. Vovó, sussurrou para o vento, acho que finalmente entendo. Você não apenas se transformou em cavalo, você plantou sementes que floresceram em todos nós. Um breve vento passou por seus cabelos, carregando o perfume das flores silvestres. No vale, Raio ergueu a cabeça e emitiu um relincho suave, como se estivesse respondendo. Os anos seguintes demonstraram o quanto a transformação da fazenda havia impactado a região. Escolas locais trouxeram aulas para o santuário, ensinando as crianças sobre conservação e história cultural. Natália, agora com 15 anos, havia se tornado uma autoridade jovem sobre os cavalos ancestrais. Universidades a convidavam para palestras, e sua monografia juvenil sobre padrões comportamentais dos cavalos mineiros ganhou prêmios nacionais. Mas o que a deixava mais orgulhosa não eram os prêmios, mas sim o impacto na comunidade. Famílias que antes caçavam ilegalmente, agora trabalhavam como guias turísticos, compartilhando histórias das montanhas. Um dos ex-caçadores, um homem chamado Benedito, tornou-se o melhor defensor da vida selvagem. A menina me mostrou que um cavalo vivo vale mais que 1000 mortos, ele disse em uma palestra. Durante uma das explorações nas montanhas, Natália descobriu algo surpreendente. Seguindo pegadas velhas, encontrou uma segunda caverna, menor, mas igualmente importante.
Dentro havia pinturas diferentes, não de cavalos, mas de mulheres, algumas segurando bebês, outras cavalgando, todas com a marca de nascença floral. Papai, estas são as mulheres da nossa linhagem. Natália chamou Henrique, que havia vindo acompanhá-la. Olhe, algumas delas montam cavalos com a mesma marca. O dom de se conectar com cavalos não era único de vovó. A descoberta abriu um novo capítulo da história familiar. Isabela, consultada, revelou mais segredos que havia guardado. Nossa família descende das primeiras curandeiras de cavalos do Brasil colonial. Seu dom, Natália, é hereditário, mas poucas mulheres da família conseguem desenvolvê-lo plenamente. Cecília foi uma delas. Você parece ser outra. Esta revelação mudou a perspectiva de Natália sobre seus estudos. Ela começou a pesquisar não apenas veterinária moderna, mas também práticas ancestrais de cura animal. Uma curandeira local, Dona Rosa, tornou-se sua mentora. Nas caminhadas pelas montanhas, ela ensinou Natália sobre ervas medicinais, rituais de cura e a linguagem secreta dos cavalos. Cada planta tem uma função, Dona Rosa explicava. Esta erva alivia dor muscular, aquela raiz fortalece ossos quebrados, mas o mais importante é saber quando e como usar. Nas manhãs de prática, Natália experimentava as técnicas antigas. Para sua surpresa, os cavalos respondiam positivamente, preferindo muitas vezes os tratamentos tradicionais aos modernos. Ciência e tradição não precisam ser opostas, ela anotou em seu diário. A sabedoria ancestral foi testada por centenas de anos, devemos respeitá-la enquanto avançamos. O evento mais significativo do seu 16º aniversário não foi a festa que sua família preparou, mas uma visita inesperada. Raio apareceu no pátio da fazenda, algo que não fazia há anos. Ele estava sozinho, sem sua manada. Aproximou-se de Natália, que agora tinha quase sua altura, e gentilmente encostou a cabeça em seu ombro. Todos observaram em silêncio, era um momento de despedida, embora ninguém soubesse exatamente o que estava por vir. Natália abraçou o pescoço poderoso de Raio. Obrigada por tudo, sussurrou, por salvar nossa família, por nos mostrar o caminho, por ser o legado vivo de vovó Cecília. Raio permaneceu ainda por alguns minutos, depois se afastou lentamente, subiu a colina, parou no topo, olhou para trás uma última vez e desapareceu na névoa matinal. Ele está velho, João observou com tristeza. Cavalos selvagens não vivem tanto assim geralmente. Raio já ultrapassou todos os limites conhecidos. Nas semanas seguintes, a manada se comportou de maneira estranha. Eles circulavam uma pequena caverna no alto da montanha, um local que raramente visitavam. Uma manhã, Natália sentiu um chamado irresistível, subiu até a caverna e encontrou Raio deitado na entrada, sua respiração fraca, mas pacífica. A manada formava um círculo respeitoso ao redor dele, era um ritual de despedida, uma cerimônia antiga que até os maiores especialistas jamais haviam documentado. Natália aproximou-se e sentou-se ao lado de Raio. Ele abriu os olhos lentamente e neles ela viu uma clareza que transcendia a natureza animal. Você cumpriu sua promessa, ela disse suavemente. Nossa família está salva, nossa terra está protegida e eu continuarei seu legado. Raio relinchou um som suave e melódico, então sua cabeça tocou gentilmente a mão de Natália. Era uma transferência simbólica de responsabilidade, de guardião a guardiã. Nas horas seguintes, enquanto o sol nascia, os outros cavalos se aproximaram um a um, cada um tocando Raio com seus focinhos, prestando homenagem ao patriarca. Quando o sol atingiu seu zênite, Raio fechou os olhos pela última vez. Sua respiração cessou pacificamente e com ela partiu a última presença física da alma de Cecília. Mas algo extraordinário aconteceu. Toda a manada ergueu-se sobre as patas traseiras simultaneamente, um comportamento nunca documentado. Era como se estivessem saudando a partida de um espírito venerado. Natália sentiu lágrimas correrem por seu rosto, mas também uma paz profunda. A missão estava completa, o círculo havia se fechado de maneira perfeita. O corpo de Raio foi enterrado próximo à caverna, onde Miguel e Ventania descansavam. Uma pedra simples marcou o local, gravada apenas com Raio, Guardião das Montanhas, 2015-2031. O funeral não foi apenas uma cerimônia familiar, a comunidade inteira compareceu, reconhecendo no cavalo negro um símbolo de proteção, mistério e amor ancestral.
Na semana seguinte, Natália recebeu uma carta da Universidade de São Paulo. Havia sido aceita no programa especial de veterinária, com foco em equinos selvagens e conservação. É o destino, Henrique disse enquanto liam a carta juntos. Você está prestes a combinar a sabedoria antiga com o conhecimento moderno, exatamente como sua avó teria querido. No último dia antes de partir para São Paulo, Natália fez uma peregrinação a todas as cavernas. Em cada uma, deixou uma oferenda, flores silvestres, frutos nativos, uma canção de agradecimento. Na caverna principal, ela encontrou algo surpreendente. Nas paredes, acima das pinturas antigas, haviam surgido novos desenhos. Eram imagens dela mesma com raio, criadas recentemente. Ninguém poderia ter feito aqueles desenhos. A caverna era guardada, protegida. No entanto, lá estavam, representações perfeitas de sua amizade com o cavalo guardião. A caverna está registrando nossa história, ela compreendeu. Como fez com vovó Cecília, como fez com todas as gerações anteriores. Foi então que Natália notou uma última pintura, claramente nova, mostrando uma jovem mulher partindo das montanhas, mas com um fio dourado conectando-a de volta às cavernas. Mesmo longe, eu permanecerei conectada, ela murmurou. A caverna, através de sua magia, estava abençoando para sua jornada, garantindo que suas raízes nunca se romperiam. Na manhã da partida, a família e vários membros da comunidade se reuniram para se despedir. João segurava um pequeno pingente, um casco de cavalo trabalhado em prata, encontrado entre os pertences de Raio. Foi encontrado ao lado do corpo dele, João explicou. Parece ter sido guardado há muito tempo, queremos que você o leve. Natália tocou o pingente, sentindo sua antiga energia. Era prata genuína, trabalhada em um estilo que remontava ao século XVIII, provavelmente um presente de Miguel para Cecília. Os abraços de despedida demoraram, mas finalmente Natália precisou partir. Na estrada sinuosa que descia das montanhas, o carro de sua família parou uma última vez. Lá no alto, a manada de cavalos selvagens estava posicionada na crista da montanha. Entre eles, Natália poderia jurar ter visto uma égua jovem com uma marca de nascença familiar. A vida de Raio havia terminado, mas sua linhagem continuava, e assim seria para sempre, protegida pelas gerações futuras que aprenderiam a valor da herança que haviam recebido. Em São Paulo, Natália destacou-se rapidamente em seus estudos. Sua tese sobre a genética dos cavalos antigos de Minas Gerais revolucionou o campo, provando que a linhagem era única e valiosa. Durante seus anos universitários, ela retornava às montanhas toda temporada de férias. A caverna tornou-se seu laboratório natural, onde testava teorias científicas contra a sabedoria tradicional. Uma descoberta particularmente importante veio quando ela detectou um padrão nos genes dos cavalos locais, uma sequência de DNA que aparentemente conferia resistência a doenças e longevidade excepcional. E este gene poderia revolucionar a criação de cavalos no mundo todo, declarou um dos seus professores após ler sua pesquisa. Você está prestes a fazer uma descoberta científica de importância global. Mas Natália hesitou. A descoberta poderia trazer atenção indesejada para suas montanhas, para sua família de cavalos. O que Raio e Cecília teriam feito nessa situação? Ela decidiu por um caminho intermediário. Publicaria a pesquisa, mas estabeleceria protocolos rigorosos para a preservação da linhagem. O conhecimento seria compartilhado, mas a proteção garantida. Seu trabalho ganhou prêmios internacionais, mas Natália sempre creditava o sucesso às gerações que vieram antes. Em cada palestra, contava da história de Raio e Cecília. Com 22 anos, Natália retornou permanentemente a Minas Gerais. Com seu doutorado em veterinária e genética equina, assumiu a direção do santuário, agora reconhecido internacionalmente. O primeiro projeto que implementou foi um centro de estudos avançados, onde jovens de toda a América Latina poderiam aprender sobre conservação de cavalos selvagens. Durante a cerimônia de inauguração, algo surpreendente aconteceu. Da manada que observava do alto, uma égua jovem desceu sozinha até o pátio da fazenda. Era uma égua negra, esplêndida, com a marca de nascença familiar na posição exata de Raio. Ela se aproximou de Natália com confiança, como se estivesse cumprindo um encontro marcado. Ela é filha de Raio. João identificou imediatamente. Nasceu no mesmo ano que ele morreu. Nunca viu um animal jovem agir com tamanha segurança perto de humanos.
A égua, que Natália nomeou Aurora, em homenagem ao cavalo de Miguel, que morreu por amor, tornou-se embaixadora natural do santuário. Diferente de Raio, Aurora não carregava uma alma ancestral transmigrada, mas havia herdado o dom de conectar-se profundamente com humanos respeitosos. Com Aurora como companheira, Natália desenvolveu novos programas educacionais. Crianças da comunidade aprendiam sobre cavalos, história local e conservação através de interação direta. Um dia, uma família urbana visitante testemunhou algo extraordinário. A filha pequena, de apenas 5 anos, se aproximou de Aurora cantarolando uma música que dizia não saber de onde conhecia. Natália reconheceu imediatamente a melodia, era a canção ancestral que sua avó lhe havia ensinado. Aurora se aproximou da criança delicadamente, abaixando sua cabeça majestosa. Os pais, comovidos, perguntaram sobre a canção. É uma melodia ancestral, Natália explicou. Sua filha tem um dom, recomendo que vocês explorem essa conexão. A família se tornou visitante frequente. A menina, chamada Luísa, desenvolveu uma amizade profunda com Aurora e Natália começou a ensiná-la tanto quanto havia aprendido. O ciclo continua. Isabela, agora com mais, nos observava com um sorriso sagaz. O dom passa de geração em geração, às vezes por sangue, às vezes por espírito. Os anos trouxeram mais transformações. O santuário expandiu-se para incluir um hospital veterinário especializado em cavalos selvagens, o primeiro de seu tipo no Brasil. Natália, agora uma autoridade global em sua área, combinava medicina moderna com práticas ancestrais. Seus tratamentos alcançavam taxas de sucesso sem precedentes, especialmente com cavalos considerados incuráveis. Um caso particular marcou sua carreira. Um garanhão árabe campeão de São Paulo foi trazido ao santuário após todos os veterinários do país desistirem. O animal recusava alimentação e parecia ter perdido a vontade de viver. Natália examinou o cavalo e percebeu que não era uma doença física, mas uma quebra espiritual. O tratamento que propôs era incomum: uma semana na liberdade das montanhas, acompanhado pela manada de Aurora. Os proprietários hesitaram, mas a reputação de Natália falou mais alto. O garanhão foi libertado no vale com uma coleira de rastreamento. Durante 3 dias, Aurora acompanhou o visitante, mostrando-lhe a liberdade da montanha. O garanhão, que nunca havia experimentado vida livre, redespertou sua natureza ancestral. No 5º dia, o cavalo campeão retornou ao santuário transformado. Seus olhos tinham um brilho novo, sua postura era orgulhosa e ele comeu vorazmente pela primeira vez em meses. O caso foi documentado em revistas internacionais. Doutora Natália Serraria revoluciona a veterinária equina com método holístico ancestral, estampou o título de uma publicação londrina. Mas o verdadeiro tesouro de Natália não estava em fama ou dinheiro, era a preservação contínua do legado que Raio e Cecília haviam protegido com suas próprias vidas. Aos 30 anos, Natália conheceu Pedro, um arqueólogo especializado em culturas indígenas, que veio estudar as cavernas. Sua paixão pela preservação histórica espelhava dela pela conservação natural. Eles se casaram na fazenda com a bênção de Aurora, que participou da cerimônia como uma convidada especial, usando guirlandas de flores silvestres. Juntos expandiram o trabalho do santuário. Pedro descobriu que as cavernas continham artefatos que datavam de muito antes do período colonial, evidências de que os povos indígenas também haviam venerado os cavalos ancestrais. Uma escavação cuidadosa revelou indícios de que os rituais de conexão com cavalos haviam sido praticados por pelo menos 3 culturas diferentes ao longo dos séculos. Nossa família apenas continuou uma tradição milenar, Natália escreveu em seu diário. O amor e respeito pelos cavalos selvagens é parte da alma desta terra desde tempos imemoriais. Nos anos seguintes, o casal teve 2 filhos. Maria, a primogênita, nasceu com os cabelos ruivos da avó Natália e, surpreendentemente, uma marca de nascença em forma de flor. O filho, Gabriel, parecia ter herdado mais o amor pela arqueologia do pai, mas mesmo ele mostrava sinais da conexão ancestral com os cavalos. Uma tarde, quando Maria tinha apenas 4 anos, Aurora apareceu no jardim da casa. A égua, agora madura e sábia, aproximou-se da criança com reverência. Maria não mostrou medo, em vez disso, esticou suas mãos pequenas e tocou suavemente a Aurora. A égua fechou os olhos e relinchou um som musical. Era a mesma melodia da canção ancestral.
Natália observou, lágrimas de alegria nos olhos. O dom mais uma vez. Pedro sussurrou, colocando a mão no ombro de sua esposa. Nossa filha será a próxima guardiã. À medida que Maria crescia, sua conexão com as montanhas e os cavalos se aprofundava. Ela começou a desenhar cavalos antes mesmo de aprender a escrever, capturando seus espíritos em papel com traços surpreendentemente precisos. Aos 7 anos, Maria teve um sonho vívido. Uma mulher de vestido azul a levou a uma caverna e mostrou-lhe um mapa escondido atrás de uma pintura rupestre. Quando contou o sonho a Natália, descreveu a mulher em detalhes perfeitos. Era exatamente como as cartas descreviam Cecília. O sonho era tão real que decidiram investigar. Na caverna que o sonho indicava, uma pintura específica chamou a atenção. Quando moveram a pedra que cobria parte da imagem, encontraram um recorte na parede. Dentro, perfeitamente preservado em um tubo lacrado, estava um mapa detalhado de todo o sistema de cavernas, mais extenso do que qualquer um imaginava. O mapa mostrava rotas subterrâneas que conectavam as montanhas a outros sistemas de cavernas na região. Era como se uma rede antiga de refúgios e santuários existisse há centenas de anos. Mãe, a senhora bonita do meu sonho disse que mais coisas estão escondidas. Maria compartilhou timidamente. Ela disse que quando eu crescer, vou encontrar tesouros que ninguém imagina que existam. Ao longo dos anos seguintes, o santuário floresceu sob a gestão conjunta de Natália e Pedro. Visitantes do mundo todo vinham aprender sobre a harmonia única entre conservação natural e herança cultural. Um acontecimento marcante ocorreu quando a filha de um grande comerciante de cavalos australiano chegou à fazenda. A garota, Emma, havia sido internada por depressão grave após um acidente de equitação. Todos os tratamentos psicológicos falharam e sua família estava desesperada. Como último recurso, trouxeram-na ao santuário, após lerem sobre os métodos revolucionários de Natália. Emma chegou pálida e retraída, recusando-se a se aproximar de qualquer cavalo, mas Aurora pareceu sentir sua dor. Sem qualquer indicação, a égua negra aproximou-se suavemente da menina. Natália observou atentamente. Aurora começou a interagir de uma maneira que ela nunca havia presenciado antes, quase como se estivesse transmitindo uma mensagem de consolo profundo. Durante 3 semanas, Emma permaneceu no santuário. Aurora tornou-se sua companheira constante, e Maria, com sua juventude intuitiva, criou uma amizade natural com a garota mais velha. Na última semana, Emma pediu para aprender a canção antiga. Com a orientação de Natália e a voz clara de Maria, ela memorizou a melodia ancestral. No dia da partida, círculo ao redor de cura completado. Vocês salvaram minha vida, Emma disse, abraçando Aurora uma última vez. Essa canção, esses cavalos, essa família, vocês me mostraram que ainda existe magia no mundo. Meses depois, Emma retornou completamente curada, trazendo uma doação generosa de sua família para o santuário. Ela havia escrito um livro sobre sua experiência, que se tornou um best-seller internacional. O livro Healing Hooves, My Journey in the Brazilian Mountains, trouxe ainda mais atenção ao santuário. Pedidos de estudantes, cientistas e pacientes em busca de cura aumentaram drasticamente. Natália precisou expandir as instalações, mas sempre com o cuidado de manter o santuário longe da supercomercialização. As montanhas e seus segredos precisavam permanecer sagrados. Uma nova tradição emergiu. A cada solstício de verão, Maria cantava a canção ancestral no alto da montanha principal. Cavalos de toda a região respondiam, criando um concerto natural que atraía peregrinos do conhecimento. Durante um desses solstícios, quando Maria tinha 10 anos, algo extraordinário aconteceu. Enquanto cantava, uma águia pousou pacificamente ao seu lado. Dona Rosa, a velha curandeira agora com mais de 90 anos, observou com lágrimas nos olhos. Ela foi aceita pelos espíritos antigos, ela anunciou. Esta criança será maior que todas nós. Nessa noite, Natália encontrou Maria desenhando o que ela chamou de a família completa. No papel estavam representadas todas as gerações: Cecília, Miguel, Raio, Aurora e no centro, ela mesma. Acima do desenho, Maria havia escrito em sua letra infantil: o amor nunca acaba, só muda de forma. Era uma sabedoria profunda vinda de uma criança que havia herdado memórias de muitas vidas. Os anos seguintes viram o santuário evoluir para um disciplinar. Biólogos, antropólogos, psicólogos e canais trabalhavam lado a lado.
Pedro liderou uma pesquisa arqueológica massiva que descobriu que as cavernas continham o maior tesouro de arte rupestre equina do continente sul-americano. Pinturas datadas de 5.000 anos mostravam a mesma marca de nascença em forma de flor aparecendo repetidamente. O dom de conexão com cavalos era ainda mais antigo do que qualquer um imaginara. Nossa linhagem faz parte de uma tradição xamânica que vem de tempos pré-colombianos. Pedro concluiu em seu livro sobre as descobertas. Os cavalos selvagens eram considerados portais para o mundo espiritual. Conforme Maria crescia, seu dom se manifestava de maneiras cada vez mais surpreendentes. Aos 12 anos, ela podia diagnosticar doenças em cavalos apenas tocando-os. Gabriel, apesar de sua inclinação arqueológica, também desenvolvia habilidades únicas. Ele conseguia interpretar as pinturas rupestres como se fossem uma linguagem viva. Um dia, enquanto explorava uma seção recém-descoberta das cavernas, Gabriel encontrou inscrições que pareciam ser um tipo de código. Levou semanas para decifrar. As inscrições eram um guia preciso para identificar cavalos com o dom ancestral. Descreviam não apenas características físicas, mas também comportamentos espirituais específicos. Usando esse guia, Maria iniciou um projeto para identificar todos os cavalos na região que carregavam o gene especial. Ela os registrou cuidadosamente em seu diário. Um dos cavalos identificados se destacou. Uma égua jovem de cor parda chamada Tempestade demonstrava sinais claros de inteligência excepcional e sensibilidade espiritual. Maria se conectou com Tempestade de uma maneira diferente de Aurora. Enquanto Aurora era sua mentora e companheira, Tempestade parecia ser sua contraparte espiritual. Juntas, elas exploravam as montanhas, descobrindo lugares que nem mesmo os guias mais experientes conheciam. Era como se Tempestade pudesse sentir o pulso da terra. Um desses lugares era uma antiga nascente oculta, cercada por flores raras que floresciam mesmo no inverno. A água tinha propriedades curativas documentadas pelos povos originários. Maria e Gabriel transformaram a descoberta em um novo projeto do santuário. A nascente se tornou um local de meditação e cura, acessível apenas àqueles que se comprometessem a protegê-la. Conforme os irmãos cresciam, sua complementaridade tornou-se clara. Gabriel preservava a história física, Maria mantinha a conexão espiritual. Juntos formavam uma ponte entre mundos. Um incidente particular demonstrou a profundidade de sua parceria. Uma empresa mineira, descendente da mesma que Henrique quase negociou décadas atrás, ressurgiu com nova tentativa de exploração. Dessa vez, eles tinham licenças governamentais e um plano sofisticado. Alegavam que a mineração seria ecologicamente responsável e criaria empregos para a comunidade. Gabriel descobriu pela pesquisa arqueológica que o plano da empresa visava exatamente a área com a maior concentração de sítios históricos ainda não mapeados. Maria, então, com 15 anos, não participou de protestos ou confrontos. Em vez disso, organizou um festival onde cavalos de toda Minas Gerais foram trazidos às montanhas. Durante 3 dias, cavaleiros tradicionais, criadores, veterinários e amantes de cavalos se reuniram. Maria e Aurora conduziram cerimônias de bênção nas línguas antigas. No último dia do festival, algo surreal aconteceu. Uma manada de cavalos selvagens, incluindo descendentes de Raio, desceu das montanhas e cercou pacificamente a sede da empresa mineira. Os cavalos permaneceram lá, imóveis como estátuas vivas, por 24 horas. A imprensa internacional capturou a imagem e questionamentos sobre a validade moral do projeto explodiram. Sob pressão pública e questionamentos legais trazidos pelas descobertas arqueológicas de Gabriel, a empresa de mineração eventualmente desistiu. O governo federal, impressionado com a importância histórica do local, declarou toda a região um patrimônio nacional, expandindo a proteção legal do santuário. A vitória foi celebrada, mas Natália usou o momento para ensinar uma lição importante. Cada geração enfrenta ameaças à nossa herança, ela explicou. Nossa força está em adaptarmos sem perder nossa essência. Aos 18 anos, Maria decidiu seguir os passos de sua mãe e estudar veterinária, mas ela desenvolveu seu próprio caminho, interessando-se especialmente em oncologia animal. Porque se os cavalos têm resistência a algumas doenças, não poderíamos aprender com isso para ajudar outros animais? Ela questionou, formulando sua proposta de pesquisa para a universidade.
Gabriel seguiu uma trajetória diferente, combinou sua formação em arqueologia com tecnologia moderna, usando drones e imagens de satélite para mapear sítios antigos antes invisíveis. Sua primeira grande descoberta foi uma rede de comunicação visual entre diferentes sítios, sinais de fogo e pedras arranjadas que permitiam comunicação à distância em tempos pré-históricos. Os antigos guardiões comunicavam uns com os outros pelos vales. Gabriel apresentou sua pesquisa. Os cavalos sagrados viajavam rotas específicas para transmitir mensagens entre assentamentos. Natália e Pedro observavam orgulhosos enquanto seus filhos pavimentavam novos caminhos. A próxima geração não apenas preservava o legado, mas expandia seus limites. Uma noite de tempestade, reminiscente daquela em que Cecília fez sua transformação, Maria encontrou-se sozinha em sua colina favorita. Aurora, agora com 20 anos, a acompanhava silenciosamente. Enquanto a chuva caía, Maria sentiu uma presença familiar. A égua virou sua cabeça para o lado exato onde Raio costumava aparecer em suas visitas finais. Uma figura equina, espectral, materializou-se brevemente. Não Raio, mas outra presença. Era Ventania, a égua de Miguel, visitando após décadas para ver como a linhagem havia florescido. Ventania tocou seu focinho fantasmagórico na testa de Maria. Foi um momento de bênção e reconhecimento. A linhagem ancestral aprovava a nova guardiã. Quando Maria contou a experiência à sua família, Isabela, agora frágil, mas lúcida, revelou um último segredo. Ventania visitou sua mãe da mesma forma quando ela tinha sua idade. A revelação conectou mais uma vez as gerações. Cada guardiã recebia sua própria confirmação espiritual, um rito de passagem invisível para os demais. Os anos universitários de Maria foram marcados por descobertas extraordinárias. Sua pesquisa sobre resistência genética de cavalos ancestrais resultou em tratamentos novos para câncer em várias espécies. O segredo está em como os cavalos antigos desenvolveram imunidade a toxinas naturais das montanhas, sua tese concluiu. Esta resistência pode ser adaptada para tratar doenças em outros animais. A inovação científica atraiu a atenção de universidades globais. Ofertas para estudar no exterior chegavam semanalmente, mas Maria sempre recusava respeitosamente. Meu laboratório é aqui, ela explicou aos colegas. Não posso desenvolver esta pesquisa se romper a conexão com a fonte do conhecimento. Sua dedicação inspirou outros jovens cientistas a vir estudar em Minas Gerais. O santuário evoluiu para um centro de pesquisa biogenética natural, atraindo grandes cientistas do mundo inteiro. Gabriel, paralelamente, revolucionou a arqueologia digital. Suas descobertas mudaram a compreensão sobre as civilizações pré-colombianas no Brasil. Os historiadores focaram nos maias e astecas, mas aqui em Minas havia uma civilização igualmente avançada, ele apresentou em um simpósio internacional. Sua evidência mais contundente veio das próprias cavernas. Inscrições revelaram um sistema matemático sofisticado baseado nas migrações dos cavalos e na astronomia. Eles usavam os cavalos como cronômetros vivos, Gabriel explicou. Os padrões de migração correspondiam a ciclos celestes com precisão assombrosa. Aos 23 anos, Maria retornou ao santuário com seu doutorado e uma proposta revolucionária. Ela queria estabelecer o primeiro hospital veterinário do mundo, especializado em terapias baseadas em genes ancestrais. Natália, agora na casa dos 50, aceitou com orgulho a proposta da filha. O santuário estava pronto para sua próxima evolução. A inauguração do Hospital Veterinário Regional do Complexo das Cavernas marcou um novo capítulo. Veterinários de 5 continentes comprometeram-se a estudar no local. Aurora, apesar de seus anos avançados, participou da cerimônia. Ela caminhava mais devagar, mas sua presença ainda comandava respeito profundo. Tempestade, agora uma égua madura, havia se tornado a matriarca da manada selvagem. Seus filhotes, uma nova geração de cavalos com o dom ancestral, vagueavam pelas montanhas. Uma tarde de outono, Maria encontrou Isabela no jardim. A velha mulher, agora centenária, segurava um envelope antigo. Sua bisavó Cecília me deu isso para entregar à guardiã correta, Isabela revelou. Eu sabia que você seria ela. O envelope continha uma carta final de Cecília. Escrita pouco antes de sua transformação, ela previa não apenas o futuro de sua família, mas também instruções para preservar a linhagem sagrada dos cavalos.
Haverá tentações de compartilhar demais, de comercializar o dom, a carta avisava. Mantenha o equilíbrio entre abertura e proteção, nem todos estão prontos para entender. Maria levou a carta às cavernas para refletir. Lá, com Tempestade ao seu lado, ela entendeu completamente a responsabilidade que havia herdado. Seu compromisso fundamental era proteger não apenas os cavalos, mas a magia que eles representavam. A ciência deveria servir à preservação, não à exploração. No hospital, Maria implementou políticas estritas. Conhecimento científico seria compartilhado abertamente, mas certos segredos das montanhas permaneceriam protegidos. Uma noite, alguns meses depois, Maria despertou com uma sensação inusitada. Ela caminhou até a janela e viu Aurora no jardim, parada sob a luz da lua. A égua velha olhou diretamente para ela, como se estivesse se despedindo. Sua postura era majestosa, mesmo na idade avançada. Na manhã seguinte, Maria encontrou Aurora adormecida para sempre sob a árvore favorita. Sua passagem foi pacífica, como se ela tivesse escolhido seu momento final. O funeral de Aurora reuniu a comunidade inteira. Tempestade liderou toda a manada numa procissão silenciosa até o local do enterro, junto à caverna onde Raio, Miguel e Ventania descansavam. Maria enterrou Aurora ao lado de Raio. O ciclo de uma geração se fechava, mas o legado permaneceria através de seus descendentes. Uma semana após a morte de Aurora, um potro negro nasceu na manada. Tempestade o apresentou a Maria com orgulho. A marca de nascença em forma de flor estava perfeita em seu pescoço. O ciclo continua. Maria sussurrou, tocando suavemente o potro. O legado de Raio, de Aurora, de Cecília e Miguel vivia através das gerações. Os anos seguintes marcaram a maturidade do santuário como uma instituição global. Henrique, agora com mais de 70 anos, havia vivido o suficiente para ver sua família restaurar e expandir o legado que quase destruiu. Perdoei a mim mesmo apenas quando vi o que você e seus filhos construíram, ele confidenciou a Natália um dia. Minha ambição quase destruiu tudo, mas o amor corrigiu o caminho. Natália abraçou seu pai, a jornada de seus próprios erros. Maria dedicou-se cada vez mais à transferência de conhecimento. Ela treinava jovens veterinários pessoalmente, enfatizando sempre a importância de ouvir tanto o corpo quanto o espírito dos animais. Gabriel tornou-se o curador principal do Museu do Santuário. Suas exposições combinavam artefatos antigos com tecnologia moderna, criando experiências educacionais imersivas. Um dia, um grupo de cientistas japoneses veio estudar a conexão entre humanos e cavalos ancestrais. Eles haviam detectado padrões genéticos semelhantes em cavalos nativos do Japão. Esta não é uma tradição isolada, o líder da delegação concluiu. Há culturas ao redor do mundo que mantiveram conexões similares. Talvez haja uma sabedoria universal aqui. A descoberta levou a uma rede global de santuários e práticas similares. O santuário brasileiro tornou-se um nó central numa rede planetária de sabedoria ancestral. Quando Maria completou 30 anos, ela recebeu um convite extraordinário. Uma universidade australiana propôs uma bolsa de pesquisa para estudar cavalos selvagens do Outback, conhecidos por sua resistência lendária. Era a primeira vez que Maria considerava seriamente sair de Minas Gerais. A oportunidade de comparar duas linhagens ancestrais poderia revolucionar sua pesquisa. Natália surpreendentemente encorajou a viagem. Vá, mas leve você mesma com você. O conhecimento ganha profundidade quando testado em terreno novo. Maria decidiu aceitar, mas com uma condição: faria a viagem acompanhada por Tempestade. A égua voaria para a Austrália, servindo como ponte viva entre as duas tradições. A preparação para a viagem foi um evento em si mesma. Rituais de proteção foram realizados e Maria aprendeu canções de despedida que sua linhagem havia usado por gerações. Na última noite antes da partida, toda a família reuniu-se numa das cavernas principais. Pedro havia descoberto recentemente uma câmara secreta nessa caverna. Esperei o momento certo para mostrar isso, ele revelou, guiando-os a uma nova sessão. Nas paredes, pinturas inéditas mostravam cavalos com asas, viajando entre montanhas. Talvez os antigos também viajassem além de suas terras, Gabriel interpretou. Essas pinturas sugerem rotas de migração globais. Maria, você está seguindo um caminho ancestral.
Emocionada com a descoberta, Maria sentiu-se mais conectada do que nunca à missão maior. Sua viagem seria mais do que pesquisa científica, seria uma peregrinação espiritual. Em Melbourne, Maria e Tempestade foram recebidas com cerimônia. Os aborígenes locais reconheceram imediatamente a égua como um animal especial. Ela carrega o espírito das antigas, um xamã aborígene declarou. Nossos cavaleiros antepassados também criavam cavalos com almas antigas. A universidade havia preparado uma expedição de 3 meses ao Outback. Maria trabalhou com cientistas e guardiões nativos, descobrindo paralelos surpreendentes entre as duas culturas. Os cavalos do Outback, embora fisicamente diferentes, mostravam a mesma inteligência peculiar e a mesma resistência a doenças que Maria havia estudado nos cavalos de Minas. Uma descoberta específica abalou suas fundações científicas. Testes de DNA mostraram que as linhagens australiana e brasileira haviam se separado muito mais recentemente do que se pensava. Há 5.000 anos, cavalos com genes idênticos existiam no Brasil e na Austrália. Sua publicação concluiu: isso sugere migração humana muito mais extensa do que a história oficialmente registra. A teoria de Maria desafiou paradigmas estabelecidos. Ela propôs que os ancestrais marinheiros haviam transportado cavalos especiais através dos oceanos muito antes das grandes navegações. Durante uma noite de cerimônia aborígene, algo extraordinário ocorreu. Maria tentou cantar sua canção ancestral brasileira e os aborígenes responderam com uma melodia diferente, mas harmonicamente compatível. As duas canções se entrelaçaram, criando uma melodia nova que ninguém havia escutado antes. Tempestade e os cavalos locais relincharam em coro, como se reconhecessem uma música perdida. As línguas dos cavalos não têm fronteiras, uma anciã aborígene declarou. Eles lembram o que nós esquecemos. Ao final de seus 3 meses, Maria retornou a Minas transformada. Ela trazia não apenas dados científicos, mas uma perspectiva mundial sobre a herança ancestral. No santuário, implementou suas descobertas australianas. O hospital agora tratava não apenas cavalos, mas uma variedade de espécies usando princípios da medicina ancestral cruzada. Sua fama cresceu internacionalmente. A revista científica Nature publicou sua pesquisa como artigo de capa: Cavalos Sagrados, a chave para a medicina veterinária do futuro. Mas com a fama vieram desafios. Corporações farmacêuticas tentaram patentear seus tratamentos, enquanto alguns círculos acadêmicos questionavam a combinação de ciência e espiritualidade. Maria defendeu sua abordagem firmemente. A separação entre ciência e espírito é uma construção moderna. Nossos ancestrais sabiam que tudo está conectado. Durante este período conturbado, Natália passava mais tempo cavalgando sozinha pelas montanhas. Em uma dessas expedições, ela encontrou algo perturbador. Sinais de mineração ilegal haviam ressurgido numa região remota. Pequenos buracos, equipamentos enterrados, indícios de que alguém testava a terra para minérios. Com a ajuda de Gabriel e seu equipamento de drones, eles descobriram uma operação clandestina. Uma empresa estrangeira estava explorando sob a fachada de estudos geológicos. Maria, agora com reconhecimento internacional, usou sua influência. Ela escreveu um artigo viral sobre a importância das montanhas para a medicina global. Se destruirmos essas montanhas, perdemos não apenas história cultural, mas potencialmente a cura para doenças que ainda vamos enfrentar, seu artigo alertava. A pressão pública internacional foi efetiva. O governo federal criou uma zona de exclusão militar ao redor das cavernas, impedindo qualquer atividade de mineração no perímetro. A vitória foi um alívio, mas também um lembrete. Cada geração enfrentaria seus próprios desafios. A vigilância eterna era o preço da proteção do sagrado. Um dia, enquanto Maria recebia um grupo de estudantes em suas instalações, um garoto chamou sua atenção. Ele havia se aproximado silenciosamente de Tempestade, sem medo. "Este cavalo me conhece", o menino disse simplesmente. Em seus olhos, Maria reconheceu um lampejo familiar, o mesmo brilho que ela própria tinha de criança. O garoto, de apenas 8 anos, mostrava todos os sinais do dom ancestral. Seus pais, moradores da comunidade local, ficaram surpresos quando Maria explicou a importância da conexão. "Podemos treiná-lo?", a mãe perguntou hesitante. "Nos contaram que sua família tem poderes especiais com cavalos." Maria sorriu, lembrando-se da relutância inicial de sua própria mãe.
O dom não pode ser treinado, apenas guiado, mas sim podemos ajudá-lo a entendê-lo melhor. O menino, chamado Lucas, tornou-se um visitante regular. Sob a tutela de Maria, ele aprendia não apenas sobre cavalos, mas sobre a responsabilidade que acompanha o dom. Uma tarde, enquanto Lucas trabalhava com um potro nervoso, Maria percebeu algo surpreendente. O garoto cantarolava inconscientemente a canção ancestral, mas com variações únicas. "Você mudou a melodia", ela observou. Lucas corou. "Desculpe, a música simplesmente vem diferente quando eu canto para ele." Fascinada, Maria documentou as variações. Cada criança que nascia com o dom adaptava a canção de maneira única, criando uma evolução musical contínua. Esta descoberta a levou a um novo projeto. Ela começou a coletar todas as variações da canção ancestral, criando um arquivo musical vivo que mapeava a evolução do dom através das gerações. Gabriel, sempre o arqueólogo, notou algo interessante nos registros. As mudanças na canção correspondem a mudanças na própria manada. É como se a música refletisse a evolução genética. Os irmãos publicaram um estudo conjunto, Canções Adaptativas, como humanos e cavalos evoluem em simbiose cultural. O artigo ganhou reconhecimento internacional. Certa noite de tempestade, 50 anos após a morte de Raio, todos os cavalos da manada se reuniram no alto da colina principal. Maria, agora mãe de 2 filhas, observou o comportamento inusitado. Os cavalos formaram um círculo perfeito sob os relâmpagos, suas silhuetas escuras contra o céu iluminado. Gabriel, que estava analisando dados meteorológicos, notou algo extraordinário. Esta é exatamente a mesma tempestade que aconteceu quando vovó Cecília fez sua transformação 50 anos atrás. No centro do círculo dos cavalos, uma luz etérea começou a se formar. Por um momento, todos viram claramente Raio e Aurora, jovens novamente, dançando juntos sob a tempestade. As filhas de Maria, de 7 e 5 anos, assistiram maravilhadas. A mais velha, Sofia, tinha os cabelos ruivos da família e a mesma marca de nascença. A mais nova, Clara, tinha herdado os olhos intensos de seu avô Pedro. Eles estão celebrando. Quando a tempestade passou, os cavalos dispersaram lentamente. No local onde a luz havia aparecido, flores silvestres surgiram instantaneamente, as mesmas flores que representavam a marca de nascença. Maria sabia que era um sinal. A linhagem estava protegida para gerações futuras. O trabalho de Raio e Cecília estava completo, mas seu legado continuaria. Os anos seguintes trouxeram paz e prosperidade ao santuário. O hospital veterinário de Maria salvava centenas de animais anualmente, muitos deles selvagens que outros haviam abandonado. Sofia mostrou sinais precoces de um dom ainda mais forte que o de sua mãe. Aos 10 anos, ela podia diagnosticar problemas de saúde em cavalos à distância, apenas ouvindo seus relinchos. Clara desenvolveu uma habilidade diferente. Ela conseguia prever padrões climáticos observando o comportamento dos cavalos. Eles sabem quando a chuva vem, ela explicava. Gabriel expandiu o Museu do Santuário, criando hologramas interativos que recriavam rituais ancestrais. Visitantes podiam experimentar as cavernas como seus ancestrais as viam. Uma descoberta arqueológica particularmente emocional ocorreu quando Gabriel encontrou o diário original de Miguel, perfeitamente preservado em uma câmara secreta. O diário revelava que Miguel havia previsto tudo o que aconteceria. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de retornar, ele havia escrito. Cecília voltará em formas que o tempo ainda vai revelar. Maria chorou ao ler as palavras de Miguel. Sua conexão com Raio finalmente fazia sentido completo. Ela não apenas havia dado continuidade ao legado, ela era parte de uma profecia antiga. Para o 90º aniversário de Natália, a família organizou uma celebração global. Representantes de santuários de cavalos do mundo todo viajaram para Minas Gerais. Durante a cerimônia, Natália fez um discurso emocionante. Quando criança, salvei um cavalo. Não sabia que estava salvando toda uma linhagem de sabedoria e amor. Henrique, agora com 95 anos, mas ainda lúcido, levantou-se com dificuldade. Minha filha me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que podemos extrair da terra, mas no que preservamos para as gerações futuras. A festa incluiu performances de música tradicional, com crianças de várias gerações cantando a canção ancestral em suas próprias variações.
Sofia apresentou um novo projeto, um programa de intercâmbio onde jovens com o dom seriam identificados e treinados em santuários ao redor do mundo. A próxima geração vai trabalhar sem as fronteiras que nos separaram, ela anunciou. O conhecimento ancestral será compartilhado globalmente, mas protegido localmente. À noite, enquanto todos celebravam, Maria encontrou Natália sozinha na colina. Mãe e filha observaram as estrelas juntas. Às vezes me pergunto o que raio pensaria de tudo isso, Maria comentou. Natália sorriu. Ele sabe, todos eles sabem, sentimos sua aprovação em cada cavalo que salvamos. Naquela mesma noite, em diferentes pontos da América do Sul, fenômenos estranhos ocorreram simultaneamente. Manadas de cavalos selvagens, de Brasília a Buenos Aires, cantaram juntas sob a lua cheia. Era como se a notícia da preservação da linhagem estivesse se espalhando através da antiga rede de comunicação equina. A vitória era celebrada continentalmente. Nos meses seguintes à celebração, Maria começou a escrever sua autobiografia, Canções de Minha Avó, uma jornada entre mundos. Gabriel colaborou, adicionando as descobertas arqueológicas que contextualizavam a história familiar em uma narrativa maior sobre a sabedoria ancestral. O livro se tornou um best-seller global, inspirando uma nova geração a buscar conexões com suas próprias tradições ancestrais e com o mundo natural. 10 anos depois da celebração, Henrique passou pacificamente aos 105 anos. Seu funeral foi uma celebração de redenção. O homem que quase vendeu a alma da família havia se tornado seu maior protetor. Durante o funeral, algo mágico aconteceu. Tempestade, agora a matriarca da manada, liderou todos os cavalos numa procissão solene ao redor do velório. Cada cavalo parou diante do caixão de Henrique e abaixou a cabeça respeitosamente. Era um perdão final dos espíritos que ele havia tentado destruir. Natália, aos 100 anos, ainda cavalgava diariamente pelas montanhas. Sua neta Sofia, agora com 20 anos, tornou-se sua companheira favorita nessas expedições. Uma manhã, enquanto cavalgavam juntas, Sofia perguntou: "Vovó, você já se arrepende de não ter seguido uma vida normal, longe de toda esta magia?" Natália riu com vigor. "Filha, eu vivi 2 vidas em uma. Salvei não apenas cavalos, mas uma linhagem ancestral. Vi magia que a maioria das pessoas só sonha. Normal? Normal é o que você faz com o extraordinário." Suas palavras ecoaram nas montanhas, e novamente, como tantas vezes antes, os cavalos selvagens responderam com seus relinchos harmoniosos. E assim a lenda continuou, passando de geração em geração, de canção em canção, de coração em coração. O amor de Cecília e Miguel havia transcendido a morte, criando uma família de guardiões que protegeria as montanhas para sempre. Nas cavernas ancestrais, novas pinturas ainda apareciam misteriosamente, documentando cada geração que seguia os passos de Raio e Natália. E nas noites de lua cheia, quando o vento soprava pelas montanhas de Minas Gerais, as crianças ainda podiam jurar que ouviam cavalos cantando antigas canções de amor e proteção. O último segredo que restava era o mais poderoso de todos, a prova de que o amor verdadeiro realmente pode superar qualquer barreira, até mesmo a barreira entre espécies, entre vida e morte, entre o passado e o futuro. E assim, queridos amigos do Patas e Histórias, chegamos ao final desta extraordinária jornada, uma história que nos mostra que a magia verdadeira está ao nosso redor, esperando apenas que a reconheçamos nos olhos dos animais que compartilham nossa existência. O legado de Raio não foi apenas salvar uma família ou preservar um santuário, foi nos lembrar que as barreiras entre espécies são ilusórias quando o amor verdadeiro está presente. Cada vez que escolhemos proteger um animal, nos tornamos parte dessa mesma linhagem de guardiões. Em algum lugar, neste exato momento, cavalos selvagens cantam suas antigas melodias, e algumas crianças especiais ainda conseguem ouvi-las. O dom de Natália vive em cada pessoa que se conecta com um animal além das palavras. Conta-se que nas noites de lua cheia, visitantes do Santuário das Cavernas Ancestrais ainda conseguem vislumbrar a silhueta de um majestoso cavalo negro na crista das montanhas, um guardião eterno de uma terra que recusou ser destruída.
Esta história que vocês acabaram de conhecer é mais que uma narrativa sobre um cavalo especial. É um chamado para redescobrir nossa própria conexão ancestral com o mundo natural, um convite para enxergar a sabedoria profunda que os animais nos oferecem. Nossa equipe trouxe esta história à vida, buscando nos históricos de Minas Gerais, nas tradições orais dos guardiões de cavalos e nos relatos sobre comunicação animal, uma jornada tão extraordinária quanto a própria história. O Patas e Histórias continuará sua missão de revelar estas narrativas transformadoras. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário compartilhando qual momento mais ressoou com você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber em primeira mão nossas próximas descobertas no fascinante universo da conexão humano-animal. Nas palavras finais do Diário de Cecília, encontrado por Maria: o verdadeiro guardião não é aquele que mantém a sabedoria trancada, mas quem a compartilha com corações preparados para recebê-la. Ao compartilhar este vídeo, você se torna parte desta linhagem sagrada de guardiões. Que o espírito de Raio inspire seus atos de compaixão, que a coragem de Natália guie suas decisões difíceis e que vocês sempre consigam enxergar, mesmo na mais improvável das criaturas, a centelha divina que nos conecta todos como seres desta terra. Obrigado por sua presença, até nossa próxima aventura aqui no Patas e Histórias, onde cada pegada conta uma história e cada história revela uma verdade ancestral.